Sejam bem-vindos mais um Amigão Cast. E no episódio de hoje, Samuel, nós estamos aqui com convidados. Não é Mano, nem três, são eu tava duas muito ansioso convidadas. por esse dia, vou te Demais. falar. Parecia que esse dia não ia chegar, na verdade. Esse dia foi adiado umas 30 vezes, mas ele deu certo. Mas essa conversa vai ser igual um vinho. Quanto mais demora, melhor fica, Oh, não é verdade? agora você falou. Agora você me lembrou de uma safra 2021, Nossa, sabe? Daqueles Samuel, gente. estilanos, meu Deus. Esse pode ser um outro podcast. Pode. Mas enfim, as nossas convidadas de hoje andam de pastinha, mas não são testemunho de Jeová. Elas visitam os médicos todos os dias, mas não são pacientes. E por falar que não são pacientes, amigo, elas já estão ali agoniadas, sem paciência pra começar. Desde as 9 da manhã, Paciência zero. inclusive. Exatamente. Então, com vocês, nas nossas convidadas, a Rê. E a Poli. Oi, gente! Bom Sejam dia! muito bem-vindas ao Amigão Cast. Que alegria ter vocês por aqui. Primeiro porque eu acho que a nossa vibe combina muito. Então a gente tá muito feliz em ter vocês por aqui. É muita verdade. energia pra um Exatamente, quarteto, né? exatamente. O prazer é nosso de estar aqui. Gente, a gente tá aprendendo muito com vocês e tava ansiosa pra esse dia chegar. Muito bom. E o Samuel já soltou um spoiler. Ele falou que a nossa vibe tem a ver com a vibe de vocês, porque às vezes a gente precisa de medicação, né, É Samuel? verdade, é verdade. Todo mundo precisa de remédio na vida. É verdade, isso é verdade. Samuel, vamos começar com tudo da seguinte forma. Como é que a gente conheceu essas moças, essas Olha, donzelas? um certo dia, chegou um e-mail lá pra gente, né? Inclusive foi a Poliana Boaventura. Eu falei, gente, amigão, atende essa menina aí. Fala pra gente o que aconteceu quando você atendeu essa menina. Fala pra Ela gente. atendeu e falou assim, quero tirar foto. Eu falei, então vem tirar foto. Aí nós chamamos a melhor fotógrafa de todas, que inclusive é a nossa diretora do podcast. Dá um oi Atenção, aí. por favor. Leiriane, dá um oi pra galera aí, Leiriane. Fala. Ai. É que ela tá no fone lá. Ela tá no e aí fone, a gente. Tá gente. gritando aqui, a bichinha tá A Leiriane hoje tá no mau Coitada. humor, gente. Se você soubesse, se estivesse aqui no estúdio. Faltou só um pão de queijo pra ela. É verdade, Nossa. faltou, Ela tá faltou. triste. Mas por falar em pão de queijo, ela falou, quero tirar foto. E aí a gente falou, então venha. Chamamos a melhor fotógrafa do Brasil, na verdade. É verdade. Quiçá do mundo. Oh, E aí tiramos fotos. E cara, fiquei impressionado. Porque as Incrível. duas chegaram com terninho, com a roupinha chique. Eu falei, nossa, deve ser aquelas donzelinhas que, tipo, pisa na ponta do pé pra não gastar o salto, né? E detalhe, se você ficou curioso em ver o ensaio das meninas aqui, o tanto que ficou top, quanto Ficou legal. elas entregaram de resultado, você vai lá em agencialarox.com/fotografia que você vai conferir esse ensaio na Inclusive, íntegra. mais pra frente, elas vão deixar as redes sociais delas e já tem foto lá nas redes É sociais. verdade, Já é tem, verdade. tem mesmo, já tem lá, tem já tem mesmo. lá, é verdade. Mas aí elas chegaram, cara, elas começaram a gritar, cantar, pular. Foi uma energia tão massa e a gente conheceu o ramo que elas trabalham, que a gente já vai dizer qual é. Que a gente falou, cara, a gente quer vocês aqui no nosso podcast pra gente bater um papo. Porque, verdade. tipo, não tem como passar batido nessa mão. A E- energia lá em cima. E eu suspeito que hoje vai mais de 4 horas, hein? Do Eita. tanto de conteúdo que essas meninas têm pra entregar, amigão. Então vocês já se preparam, se precisar de atestado, já manda mensagem pro médico, porque hoje vocês vão chegar tarde no trabalho, né? Ou É verdade, vão dormir é mais verdade. tarde, É mas verdade. hoje rende, não É é verdade? verdade, é verdade. Então vamos lá, pra gente poder começar. Deixa o pessoal curioso. Na verdade não precisa, né? Porque vai estar na legenda aqui. Cria em relação- expectativa, É verdade, cria é Vamos expectativa. verdade. fingir que eles estão É. curiosos. Antes de falar do que vocês fazem, contem um pouquinho. Quem é a Rê e depois quem é a Poli? Coisa rápida, manda ver. Tá, eu sou Renata Carneiro, sou mineira. Eu vim pra Brasília há 14 anos e apaixonei nessa cidade. E aqui decidi investir na minha carreira. Sou farmacêutica de formação, mas hoje eu trabalho com vendas. Não tem nada a ver, por mais que seja da área da saúde, da área farmacêutica, trabalhar com vendas é outro mundo, gente. Vocês que são de marketing sabem melhor. É verdade, Sim, é melhor verdade, que a é verdade, gente. é verdade. Então, eu fiz essa transição de carreira, saindo da área da saúde interna, digamos assim, para trabalhar com vendas de medicamento. Dentro da indústria farmacêutica, eu passei por várias posições, me desenvolvi, investi em conhecimento, em ampliar cada vez mais o meu escopo de trabalho. E hoje eu trabalho numa multinacional com uma doença rara, com um medicamento de alto custo. Caramba, que legal. Trabalho com esclerose múltipla, é Meu fantástico. E é um mercado que ainda tem muito para crescer, muito para desenvolver. Doenças raras no Brasil ainda tem muito para crescer. E é isso, gente. Essa é a Renata, sou casada com o Vinícius, tenho 36 anos, novinha, né? Tem tá vendo? filho já, Renata? Não tenho ainda. Ainda não, Ainda, né? tá Ainda não, louca. mas tá quase lá. Ela tá quase treinando, lá. treinando. Tá treinando. Eu já falei, hein? Treino é treino, jogo Jogo é é jogo. jogo, é verdade, No é caso, verdade. eu tô num campeonato, É né? verdade. Poderia ser a Copa do
Todo mundo, Samuca. É verdade, é verdade. Ela tá nas É verdade. eliminatórias, Tá, né? tá quase lá. Não, tá quase na Imagina final, esse chá de revelação, né? Meu Já foi uma Deus. ideia ótima. A gente vai fazer o campeonato É verdade. brasileiro É verdade, é verdade. Pra o sexo anunciar. dessa criança. É verdade. E aí a gente Exato. podia colocar uma taça do mundo lá. Enfim, Pronto. já tá várias Não, ideias. várias Imagina. ideias ideias, que outras Você não surgiram. imagina que no time só tem um atacante e um goleiro, né? Amém, né? E é isso, gente. Assim, resumindo a minha história, eu vim pra Brasília, não tinha nenhum parente aqui. Tinha uma tia minha que morava aqui e me acolheu super. Mas a minha família ainda é de Minas, mora lá, sempre tô lá E visitando você veio pra eles. Brasília com quantos anos? 21. Assim que eu me formei, eu trabalhei numa farmácia de manipulação e já vim pra Brasília. Que massa. E se identificou com a cidade, Rê? Assim? Super, super. Tanto é que, assim, as pessoas falavam, Brasília ou você ama ou você odeia, né? Porque aqui tem a dificuldade de mobilidade, tem que ter carro, ônibus é horrível, enfim. Sim, sim. Mas eu amei Brasília, gente. Fui super acolhida. As pessoas são um pouco mais frias, mas aí eu achei umas pessoas quentes na vida. Olha aí. Muito quente. As inseparáveis, hein? Elas são inseparáveis, as meninas, gente. Vocês têm que ver como a vibe delas contagia as Cara, outras parecem pessoas. irmãs, É né? verdade, Parecem é irmãs. verdade. Quem vê a gente na rua pergunta se A a gente é gente- irmã. Apesar de eu não ter são os olhos loiras. azuis lindos desses. A gente é questionada em vários momentos. Ai, vocês são irmãs? Que eu acho que a gente vai legal, pegando mania cara. uma da outra também. É verdade. Muitos é verdade. anos de convivência. É verdade. enfim. A Leire quer fazer uma pergunta. Ela queria saber qual que é o melhor pão de queijo, de Minas ou do de Brasília? Minas Minas Gerais, Gerais. Tá vendo, óbvio. Leire? É de Leire. Minas. Ah, Leire. Leiriane. Vou te Ou levar. vai trazer pão de Fechou. queijo pra você também, Pronto. né? É Leire? verdade. A Leire morrendo de fome. aqui, você vai no Assumiram pão um de queijo. compromisso em rede nacional. Ela Sim. falou, hein? Olha, É tá verdade. afinado, né? Exclusiva, Pão anota de aí, queijo, exclusiva, hein, gente? queijo. Por favor. A Renata prometeu levar a Leire pra Minas Gerais, hein? Prometi. Iremos cobrar, hein? Carmo do Paranaíba. Olha que massa, cara. Gente, mas tá no Pelo mapa, nome. só pra deixar Já tá no claro. mapa, já Tá no mapa. Tem mais de 30 mil habitantes. A cidade vizinha é Patos de Minas. Olha! Tá vendo aí? A É cidade do verdade. milho, que todo mundo vai lá fazer festa É e tudo verdade, mais. Então. é verdade, é verdade. Patos Boa. de Minas já ouvimos já. Polizita, mas explica pra gente. Eu tô você, aqui como é, assim, como é né, que é. quietinha. É verdade. É pra enganar, é pra A enganar. gente já Tá soube um só pouquinho. começando. A gente já soube um pouquinho da história da Rê, agora a gente tá curioso pra saber essa história. Como é que Sim. surgiu essa menina de olhos azuis aqui, olhos claros, pra alegrar os nossos dias? Como é que é essa Então, pouquinho eu dessa história? falo que eu sou brasiliense, mas mineira de coração. Por incrível que pareça, a família do meu pai é toda do Carmo do Paranaíba É também. mesmo? Olha a coincidência. Caraca! Então, os É uma nossos coincidência destinos já Devem ser estavam primas, ali. Então, tipo, É. Pode Primas eu não sei, mas que eu acho que a Renata já passeou na minha família. Não garanto. Não digo que não. Não digo que não. Brincadeira, Vinícius, Vinícius, brincadeira. pula essa parte. Vinícius, a gente Corta nem essa pro conhecia, meu Vinícius, amor. corta essa pro Vinícius. Brincadeira. Mas então, eu falo que eu sou uma mineira de coração, acho que justamente por essa questão, né, de ser calorosa, e eu tenho o exagero do mineiro, eu amo cozinhar, e quando eu chamar vocês pra ir na minha casa, quando vocês chegarem, vocês vão falar, são pra quantas pessoas esse jantar? E é só a gente. Exclusivo. Outra promessa, hein? Outra promessa. Leiriane, por favor, vá anotando essas promessas aí pra gente cobrar depois, Exatamente, hein? Inclusive, o almoço pode ser hoje, amigão. Boa, boa, boa. Eu sou a mãe da Lavínia, maravilhosa, que foi a Ela é linda, ela é transformadora linda. da minha vida e da Poliana como mulher. E eu falo que eu sou Poliana, pessoa de pessoas, porque essa é a minha maior paixão, é o meu maior propósito de vida. Eu amo ver que eu estou impactando positivamente a vida das pessoas. E nada, né, melhor do que trabalhar diretamente com pessoas. Então, hoje eu lidero um time de 10 pessoas. Na indústria farmacêutica também. Tenho 37 anos. Não parece, eu sei. Um salve ao Botox. A gente Um engana salve à bem. indústria Derma, né? Um beijo pra galera da beijo pra Derma. galera da Derma. E tenho 18 anos de indústria farmacêutica. Caramba, é muito tempo, cara. Então, assim, foi meu segundo emprego. Sim. Imaginem que eu nem sabia dirigir direito, não sabia real. A gente tem aqui em Brasília a Sandu, né? Que é uma Sim. via. E eu tentava fazer todo o roteiro pra não passar na Sandu. Porque eu tinha muito medo de A não Sandu conseguir era um dirigir. caos, porque era uma pista de mão dupla que, pra quem não conhece, quem for do Japão e nunca veio aqui na Sandu, cara, se tiver era uma pista dupla aí, vai e vem, se tiver um ônibus daqui, 2 carros não passavam. Não né? passavam. Você tinha que fazer assim, ó, pra ver se o carro ficava menor, porque era Meu era Deus, a cabuloso, eu entendo. Sandu. É isso. E é isso. Trabalho também em uma multinacional.
E sou muito, muito, muito apaixonada, realmente. Acho que nós duas, esse foi o maior motivo inicial do nosso match como amigas. A gente ama muito o que a gente faz. Que legal, meninas, de verdade. E aí surge uma dúvida. Normalmente as profissões mais conhecidas são a galera do direito, engenharia, medicina, aquelas coisas todas. Mas, por exemplo, você falou, Rê, que você é formada em farmácia. Isso. Eu não falei. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Tá explicado. Pode deixar o currículo. Tá mesmo. vendo? Por isso que a gente se deu tão bem. Verdade, É porque, gente, falam que publicitário é tudo doido, né? É real isso. A gente costuma falar dos... Só que também dizem que os doidos não se reconhecem, assim, não se assumem, né? Então a gente acaba deixando passar. Eu costumo dizer, esses dias eu tava pesquisando, amigão, os temperamentos, né? Eu vi até uma mulher falando esses dias por aqui. Eu adoro estudar isso, hein? E aí eu vi que tem o colérico, colárico, não sei o que. Colérico. Exato. E eu sou totalmente sanguíneo, eu descobri isso. Eu sou um cara totalmente pra cima, que adora contagiar as pessoas e tal. O que você acha sobre isso? Eu concordo. Ele fez uma... Por que você falou assim? É porque eu acho que a Polly tem muito a ver com Eu sou Polly é sanguínea. sanguínea. Eu sou A sanguínea Polly com colérica. Olha aí, ó, acredita? tá vendo? Eu acho que a Polly tem muito a ver com isso. Amigão, é porque minha mente ficou presa numa coisa que você falou, que é temperamentos. Porque eu sempre comi mento sem temperar. É do jeito que eu pego ali o sabor, eu vou lá e como. Corta, por favor, Aí você corta falou aí. temperamentos. Aí Vamos eu pensei voltar jogando pra comer. sal, pimenta, sei lá. Como é que eu tempero mentos, né? Não faz muito sentido. Mas isso é bem legal, viu, gente? Vale a pena depois vocês pesquisarem. É verdade. os E temperamentos. geralmente a galera sanguínea, Polly, tá vendo isso? É muito dessa área de criação, publicidade, Sim, entendeu? O nível de criatividade é muito Exatamente. A alto, galera é muito né? espontânea, né? Tipo assim, Exato. dá na telha ali, já fala. É, já fala assim, exatamente. e tal. É massa. Exatamente. Mas- O pessoal é filtro zero, né? Sim, Filtro zero. Não tá total, nem aí. total. Pensou, falou. Exato. Vocês vão ver muito disso aqui hoje, viu? Mas, por exemplo, publicidade eu até entendo. Eu e o Samuel, a gente se conheceu na faculdade e tal. A gente também fez publicidade. A gente entendeu o seu curso, mas eu queria saber da Rê. O que Não vai te me levou... dizer que farmacêutico é conhecido por usar drogas, né? Porque isso aí Ai, é um meu problema. Deus. Ainda Não, bem que mas saiu é- da sua boca. Ainda- Ainda da minha. Não vem me dizer. Mas eu acho. Narcóticos Anônimos, um abraço pra você. Um abraço, galera. Mas engraçado, Rê. Porque, tipo assim, quando a pessoa fala pra mim farmacêutico, que é claro, eu sou um leigo, eu penso alguém trabalhando em farmácia. E não é só isso, né? Existe um mercado verdade. atrás da área Amigão, farmacêutica. mas antes né? dela falar, eu queria saber o seguinte: o que te fez escolher farmácia? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa do nada assim, quero fazer Cara, farmácia. é uma Era um curiosidade. sonho, era a nota do Enem, o que era? É verdade, nunca vi uma pessoa falar, eu sonhei em ser farmacêutico. Não. Então. Mas é uma curiosidade engraçada. A minha mãe, lá em Carmo do Paranaíba, ela tinha uma loja. Adivinha o nome da loja, Samuca? Farmácia? Não. Renata Cosméticos, gente. Gente! Renata Cosmético! Exatamente, era Até a isso que tava na vinheta. rádio da Exato. cidade. Meu Deus, era olha Renata só, Cosméticos. caramba. E aí, assim, eu cresci, minha mãe ficou muito tempo com essa loja e o foco realmente era cosmético, maquiagem, não sei o quê. E aí eu comecei a interessar por manipulados, que tem muito cosmético manipulado, né? verdade. E aí, assim, foi por isso que quando eu fui pesquisar o vestibular, eu falei, cara, eu tava na dúvida, eu queria área da saúde, isso era um fato, mas eu tava na dúvida se era enfermagem ou farmácia. Sim. Aí eu fiz fui fazer uma prova de enfermagem, e aí uma colega minha que já estava fazendo curso falou, olha, só que enfermagem é o seguinte, né? Você vai ter que dar banho, vai ter que, né, ver sangue o tempo todo, né? Eu falei, cara, então acho que eu vou pra farmácia mesmo. Aquela E aí, pessoa depois, que vocês perceberam que não é muito de cuidado. É, Ela verdade, gosta de imagina. ser cuidada. Exatamente, Olha que exatamente. massa, olha Você é que massa. enfermeira só pra quem não tiver muito da dó. Então, cara, não dava. Eu falei, cara, eu vou fazer farmácia. E aí eu já pensava na época, mas é um sonho muito esdrúxulo, mas eu falei, cara, e aí eu vou fazer uma marca de cosméticos pra loja da minha mãe. Né? Porque Olha, eu vou anotar Caramba. isso na listinha de sonhos, hein? pode Quem anotar. sabe? Quem sabe um Eu dia? gosto, hein? E Quem olha sabe aí. um dia? Já é importante já anotar. Leire, outra ideia que você precisa anotar aí, viu? Cara da Por Lívia favor. ali. Vocês estão perdendo a cara dela. É verdade. Vocês estão perdendo, A gente. cara dela de... meu Deus. O Samuel de novo. Isso. Mas aí foi isso. Então eu vi que no curso de farmácia... Porque eu fiz farmácia industrial, inclusive. E até não existe Ela é nerd, mais. gente. Caramba. E aí tinha uma parte de cosmetologia e tal. Eu falei, cara, é isso que eu vou investir. Por isso eu caí na farmácia. Foi. Caramba, que legal. E aí que lá eu legal. descobri que algumas pessoas realmente usam drogas. Tipo assim,
eu ver esse pozinho. É. Aí o outro vai lá e experimenta. Aí pega um beck com clorofórmio. Nossa, que legal. verdade, Isso aqui dá um onça perfume. Mas, ó, eu acabei atravessando a pergunta que o Samuel iria te fazer. Às vezes a gente imagina que farmácia, quem faz farmácia é para poder ser balconista de farmácia. Sim. Ou para decorar o nome dos remédios, aquela parada assim. Mas vai muito além disso, né? O que é um Super. farmacêutico? Quais são as áreas de possíveis atuações e tal? Conta um pouco pra gente. Cara, Principalmente, amigão, antes da responder, porque elas já estão nessa área há muito tempo, né? Então elas podem falar pra gente como é que funciona isso por trás da farmácia, né? Porque a gente chega lá e quero, sei lá, hoje eu fui comprar um Nimesulida, né? Enfim, vi o Nimesulida e tal, mas você não sabe o que está acontecendo por trás. E tem todo um mercado gigantesco por trás disso, né? Tem um mundo gigante. E assim, uma vez eu conversei com um amigo sobre a faculdade de farmácia, ele falou, cara, vem aqui trazer sua história, porque realmente hoje, gente, a indústria farmacêutica, ela não contrata só pessoas da área da saúde, né? Tem os publicitários, marketing, etc. É verdade, ó, Poli, tem eu, né, Poli? Mas tem gente da administração, tem gente do direito. Indústria farmacêutica era um mundo ainda não muito conhecido, até hoje eu acho que ainda seja. E eu acho que aos poucos, como profissão. Né? Principalmente depois do Covid, eu acho que isso veio muito à tona, assim, né? Sim. E aí, eu falando com esse meu amigo sobre a faculdade de farmácia, então, cara, quais são as áreas? Sim, dá para trabalhar na farmácia, numa drogaria, numa farmácia de manipulação. Dentro da fábrica também existem muitos farmacêuticos, porque tem o pessoal que faz o manejo e a fabricação das medicações, mas cada área tem um farmacêutico responsável. Tem a parte de pesquisa, que é criação de novas medicações, desenvolvimento de fórmulas diferentes. E aí tem a parte da indústria farmacêutica. Esqueci de uma outra também, que é a área bioquímica, que são os laboratórios de exames, né? Tem legal. muitos biomédicos e também farmacêuticos bioquímicos nessa área também. Você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Qual que é a diferença de uma drogaria para uma farmácia? Boa pergunta. Existe diferença? Existe. Olha. E aí, É que eu achei, inclusive, né? pela Anvisa, existe uma classificação diferente, porque a drogaria, ela vende aquele medicamento industrializado, né? Ele não tem alvará ou autorização para uma fabricação. A farmácia não. Por isso que é farmácia de manipulação. Você nunca vai ver uma drogaria de manipulação. Esse daí é o cara que vende, né? Lá É na verdade. Ceilândia, lá, Esse que daí é É lá no quintal da sua casa Esse aí tem. Esse aí é o Zé Pequeno, né? Esse aí. Lá na esquina, é verdade. Esse aí é o Zé do Pequeno. Acerola, né? E que, inclusive, existem grandes discussões sobre esse assunto. Né? Sim. Caramba. Porque quando se trata de um medicamento, não é simplesmente você fabricar como se faz um bolo, né? Porque a gente brinca que a receita é basicamente a mesma. Mas quando você coloca para as pessoas utilizarem para o mercado, para tratar doenças ou até mesmo diagnóstico, aí tem que ser testado, tem que ter segurança, tem que ter eficácia. Tem reações adversas. Por exemplo, se você for ler a bula hoje de uma nimesulida, você fala, caraca, isso aqui Posso vai... ter isso, né? Eu nem vou tomar, vai me dar uma úlcera gástrica, Caramba. talvez, sei lá, enfim. Dizem que é tipo cozinha de restaurante passado de namorada. Cara, não queira saber. Vai te assustar. Vai dar ruim! Boa, gostei. Vai dar Samuel, ruim. Vai eu dar senti ruim. um ar de... Não queira saber o É passado. verdade, Ela mandou um recado aí, verdade. Samuel. Ela mandou Eu um nem vou recado. falar. Você sentiu o Não, recado? Essa sem simples recado. frase está cheia de indiretas da Poli. Olha Quem isso. recebeu, Olha. recebeu. Quem pegou, pegou. Quem Não recebeu pega mais. sabe que recebeu. Eita, meu Deus. Esse daí teve endereço. Gente, verdade. não tem nada disso. Vou até beber água. Sei. Tô brincando, tô Sim, brincando. mas voltando, existe, e aí por ter segurança, comprovações científicas, existe uma questão no mercado farmacêutico entre as farmácias de manipulação e o medicamento industrializado. Por ser mais seguro, ter mais testes, validações, da farmácia de manipulação não tem tanto esse rigor. Meus amigos da farmácia de manipulação que me perdoem. Mas é óbvio que tem rigor, tem uma vigilância sanitária. Existem muitas Sim, empresas sim. sérias, né? Super. Eu tenho uma grande amiga, inclusive, ó, Perfeito. a Public, como é que fala? Como é que é? Publi. A Publi. A Publi sem cobrar. Sem cobrar nada, sem cachê. Essencial, Então não é manipulação. publi. Então não é publi. Fala, né? não é publi, é Não só é porque eu gosto publi, mesmo. É só porque eu gosto mesmo. Essencial A manipulação, Essencial qual o nome é dela? Farmácia de maravilhosa. manipulação. É amiga de vocês? É amigona Qual o nossa, nome dela? Rosângela. Rosângela. Maravilhosa. Um beijo pra Rosângela. você, um abraço pra você. Gente, a Instagram aí da Essencial Manipulação, pô.
E é maravilhosa a farmácia dela. E é isso que a gente tá falando. Tem algumas farmácias que se diferenciam por isso. Qualidade, rigor, controles e tudo mais. Então, tem essa divergência da indústria com a farmácia de manipulação, mas tem muitas manipulações muito boas. Massa. Perfeito. Agora eu queria perguntar pra Polly. Polly, Diga. tu saiu da publicidade... É como isso que eu ia perguntar, Era você isso? acredita? Como assim a Polly foi da publicidade, de repente... Ela é uma executiva incrivelmente de sucesso na indústria farmacêutica. Cheguei a pensar que de repente ela entrou nesse mundo porque ela fez na UNB ou alguma coisa assim. Ela falou que quer saber mais sobre essas coisas. É e tal. verdade, tem essa. É, É verdade, é verdade. Brincadeiras à Não, parte, Polly. não. Conta pra gente, como é que você pulou de um caminho pro outro, assim? Quando é que Sim. isso aconteceu? Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, com a minha situação, a história de vida da minha família, minha mãe falou, ó, você vai ter que trabalhar. Não tem jeito, é fazer a faculdade, trabalhar pra gente conseguir pagar, né? E aí eu fui pro ramo de vendas no shopping, varejo. E aquele mosquitinho da venda, ele já me picou ali. Eita. E eu vi que eu era uma vendedora nata. Meu Deus. E tem muito isso dos publicitários, né? O Keyson, por exemplo, é publicitário, mas eu costumo dizer que ele é um vendedor nato, assim. Porque ele consegue. Você percebeu rapidinho a nuance do que ela disse? Nossa. Porque ela era vendedora nata e a amiga dela se chama Nata. Uau, que isso! Sério, cara. Nossa, e re tem a ver com refazer. Renascimento. Gente, as piadas dele merecem um livro. Foca na minha cara. Gente, eu vou te falar De uma como coisa. não se fazer Graças piadas. É porque pra mim as palavras fazem sentido. É verdade. E se me toca, faz sentido. É verdade, é verdade. Mas não, se Não, me toca, dá um zoom não. aqui. Se me toca. Se me toca é meio suspeito. Peraí. Não. Esse faz Se as sentir. palavras me tocam, me faz sentido. É verdade. Ah. Gente, depois você. Lá pra frente vocês vão descobrir por que ele falou isso. Tá bom? É, Desculpa, boa, Polly. Dá um zoom continua. aqui, Leires. Dá um zoom aqui. Dá tô o brincando. zoom, Lê, dá o zoom. Dá um zoom. Mostra a minha mão, né? Então, e aí esse mosquitinho já me picou ali. E o mercado da publicidade, ele é um mercado para quem está começando que não é tão bom na questão de remuneração, né? De reconhecimento financeiro. É verdade. E aí, quando eu fui para esse processo de agência, entender como é que funcionava, eu falei, caramba, isso aqui para quem está começando é desafiador. E aí eu já tinha gostado da questão de vendas, né? E aí eu encontrei um familiar e ele falou, Poliana, a gente conversando sobre o meu trabalho, o trabalho dele, ele falou, você tem muito perfil para a indústria farmacêutica. Já ouviu falar sobre? Aí eu, não, só sei que, aí era na época do Viagra, só sei que do Viagra, né? Meu Deus! Você sabe a história do Viagra, né? Não. Eu sei que ele era um remédio. Eu só sei que ele é cardíaco, azulzinho. pra Coração, cardíacas, e arritmia. aí tinha um outro efeito E perceberam colateral. um efeito colateral incrível, né? Pra E algumas fez a pessoas. Pfizer ganhar muito dinheiro. Meu Deus. Eu só sei que ele é azul. É Só azul, o que eu sei. é blue. Seu amigo te contou, né? É sempre verdade, assim. É verdade. É. Quando eu trabalhava na Pfizer, o pessoal falava assim, é que um amigo, um tio. Nunca era pra pessoa. O cara nunca falava assim, é pra mim, É, né? que nem aquelas perguntas do Altas Horas, né? Meu amigo, É. que nem o quê? Só a Leire pediu pra eu te perguntar, né, Keis? Ah, mas a Leire me mandou a mensagem. Agora o caderno tá cheio de perguntas da Leire aqui. É isso, é sobre isso. Leiriane. Vem. É normal, Leire. Não me Sente faz aqui, isso ó. aí, né, Leire? Não me faz e aí. Então, nesse momento, eu parei e pensei, caramba, vou conhecer melhor o mercado. E aí ele foi me falando como é que era o trabalho, foi muito ao encontro, né, dos meus valores, porque não é só simplesmente o levar a amostra, o visitar o médico. O que a gente leva ali para o médico é solução para a qualidade de vida de vários pacientes dele, né? Sim. Então é um trabalho muito profissional, é um trabalho em que eu me sinto de verdade impactando positivamente Sim, vidas, sim. transformando qualidade Todos os de dias, vidas é. todos os dias, né? Então eu falei, cara, eu quero. Fui para esse processo e detalhe, gente, eu não tinha nem carteira de motorista. Eu estava no processo Nem de tinha fazer Uber a na carteira. época, né? Não, nem tinha Uber e Não, também mas era a empresa cogitado. disponibilizava o veículo, assim. Então você tinha que ter carteira. Mas, amiga, nem disponibilizava o veículo, porque eu comecei na como época- estagiária. Ah, tá. Disponibilizava o É, Vale Transporte. era uma bolsa de R$2.000
que pra mim, na época, gente, eu me sentia assim, caramba, eu Nossa, nunca vi que tanto bolsa dinheiro isso, em toda a meu minha Deus. vida. Nossa, Que quando boa, eu estagiei, Louis Vuitton. eu ganhava 450 reais, mano. 450? 450 reais. É verdade, quando eu No estagiava, eu ganhava estagiário. 600 reais. Era um pouquinho maior. Quando eu estagiei na empresa do meu pai, eu não ganhava nada. Ó, você ganhou aprendizado. Aprende. Olha aí, ó. Experiência. E ninguém vai te tirar Que isso. vale mais do que barra de ouro. Exato. É, exatamente. Porque se sentir, faz sentido. Faz sentido. Gente, isso aqui já tá me arrepiando. Eu já tô ficando todo dilatado com essa frase. Eita! Não, tu vou te falou falar. do azulzinho. Tu tá... Não, chega pra lá, amigo. Mas, ó, Calma, pra amigão. finalizar, Arruma o né? microfone O que é legal disso tudo é que quando eu entrei pra indústria farmacêutica, eu percebi que é um trabalho muito relacionado à publicidade. Porque o que a gente faz é promover uma propaganda dos nossos produtos É verdade. todos os dias, É verdade. só que cientificamente. É verdade. E a diferença é que você é o veículo da comunicação. Da comunicação, exato. E o que é o mais legal disso tudo? Que eu cheguei à conclusão, que é o que eu ia comentar com vocês brincando, que na verdade, no final do dia, eu acho que todas as profissões, nós somos vendedores. É verdade. É verdade. Eu costumo Exatamente. falar que nós vendemos sonhos, verdade. nós vendemos projetos, nós nos vendemos. Sim. Então, assim, é um processo muito ligado ao que a gente aprendeu de skills na publicidade. É verdade. É verdade. E eu ainda iria além. Eu diria que você só nasceu por causa das vendas. Porque o seu pai teve que se vender pra tua mãe. E aí você teve que nascer. E aí depois, quando você tava lá no útero da sua mãe, você teve que vender a ideia pra tua mãe que tava na hora de tu nascer. E depois Perfeito. ainda teve que vender pra tua mãe que você precisava se amamentar. E aí, enfim, a gente tá vendendo a todo tempo. É. As pessoas que ignoram esse tipo de habilidade ou essa necessidade acabam ficando pra trás. Porque ou você vende ou você é É comprado. verdade. Na é verdade, Exato. a gente verdade. costuma É dizer. verdade. É Cara, verdade. incrível. Ou você vende ou você é comprado. Galera, anota essa que eu achei Meu incrível. Deus, eu vou tatuar isso, hein? Eu vou tatuar isso no sentido, hein? Será, mano? Ou você vende ou você é comprado, hein? E o pessoal acha que tudo que eu falo é besteira, Samuel. É De verdade. vez em quando salva alguma Sai, coisa. sai. Mas eu gostei da sua emenda do que a Polly falou sobre que a nossa vida é vendas nisso daí. Eu acho isso uma analogia incrível. Porque realmente quando você vai namorar alguém, você tá se vendendo, né? É. Você tá vendendo seu peixe ali, é a Não. mesma coisa. E a pessoa que não se vende... Acho que eu sou uma Você tá horrível. Leriane, você tá... Leire, Leire. péssima vendedora. Mas essa analogia... Solteiros de todo o Brasil. Vamos Vai deixar- aparecer pra você aqui agora o número dela. 24 Pega o anos. número dela, Samuel vamos passar o número do Casamenteiro. WhatsApp dela agora aqui. ó. Leire. 24 anos de pura beleza, de puro sentimentalismo e frieza no Profissionalismo, coração. melhor fotógrafa do Brasil. Melhor do a mundo. melhor do do mundo. Mano, essa Faz menina manda nuas demais. tísticos. Só pra constar, ela estava trabalhando na Globo esse final de semana, tá? Uau. Só pra constar. Uau, Leire. É. O Raymond tava fazendo assessoria Muito lá pro chique. serviço. É verdade, é verdade. Mas a Mas gente tava enfim. conversando uma coisa muito interessante, ó. Igual você tava falando aí. Se a pessoa, vamos supor, tem um rapaz que tá interessado numa moça. Ou ele vai lá e se vende, ou então ele vai esperar alguém vir e comprar ele. Vai esperar alguma moça vir e Perfeito. tem que tomar iniciativa. Então, tipo assim, há necessidade de vender. E isso leva pro mundo profissional, pro mundo corporativo. Se de repente você não vender aquilo que você precisa, você não vender nem que seja uma ideia, ou um produto, ou um serviço, Exato. cara, qual que é a Total. chance, né? Você vai ter que esperar alguém vir aqui e te procurar. Mas, e mas comprar. dentro disso, gente, surgiu algumas dúvidas e aí talvez, enfim, vocês podem responder pra gente. Como é que foi essa empreitada de vocês? E aí eu falo assim, de qual cargos que vocês começaram e depois foram evoluindo, porque hoje vocês são executivos de sucesso dentro das multinacionais que vocês trabalham. Mas como é que foi essa escalada? Como é que foi essas etapas? Onde é que vocês começaram? Depois vocês foram pra onde? Como é que foi isso? Quer começar? Por Tá, favor, começa. conte a jornada da... A história dela é linda, gente. Eu sou muito Ah, a sua também. Mas... Pra começar aquele corte, Samuel, a jornada do estagiário à presidência. Pode É verdade, por favor, por Nossa, favor. amém. Ainda Amém. a gente ainda chega lá. Na verdade, a gente até fala muito isso, assim, que a nossa carreira, ela é uma constante construção. Hoje a gente tá aqui, a gente precisa ainda se desenvolver pra caramba. Tem muitas oportunidades na indústria farmacêutica que dá pra gente ainda explorar. Mas como que eu cheguei até aqui, né? Então eu entrei como estagiária, comecei como estagiária na indústria, na fábrica mesmo. Atuando como profissional da área da farmácia mesmo. Da farmácia mesmo, exato. E aí ali eu entrei, dentro da indústria farmacêutica tem várias áreas diferentes também. Você pode trabalhar no controle de qualidade, na parte de documentação, regulatório, etc, desenvolvimento de produto, enfim. E eu
foquei na área de regulatório. Eu sempre gostei muito de estudar a lei, Anvisa e etc. Então, fiquei 6 meses na parte de regulatório, trabalhei dentro da indústria. E depois que eu me formei, eu fui para manipulação. Daí, trabalhei realmente fazendo cosméticos. Mas não numa farmácia minha ou da minha família, não, mas na minha cidade. Sim, sim. Fiquei 6 meses lá e aí comecei a interessar... Isso o quê, Rê? Você tinha 18, 19, não? Não, eu me formei com 21. Ah, sim, 21. É, 21. Isso na sua cidade ainda? Na minha cidade. Sim, É, sim. eu fiz, na verdade, o estágio na indústria Sim. em Minas e depois voltei para casa da minha mãe até arrumar um emprego, né? Nesse meio tempo eu conheci o Vinícius. O Vinícius morava em Brasília, ele me influenciou super. Vem pra Brasília. Falei, cara, eu não vou chegar lá de mão abanando, toda apaixonada, romântica, porque ninguém vive de amor, né? Sim. Rapidinho, o Vinícius era de Brasília? Vinícius Sim. de Brasília. Rapaz, ele importou, então. Exato. E você não tinha família nenhuma aqui, Rê? Nada? Não, só tinha uma tia minha. Gente, Sim. rapidão, uma aspas. Tem uma história incrível. Ele foi atrás dela no Dia dos Namorados. Eu acho essa nossa. história maravilhosa. For Mais de on quase this 500... 550 quilômetros. 550 quilômetros, olha isso. Exato. Essa não acaba bem, essa não acaba bem. Então, ele andou 550 quilômetros e foi lá e chegou na farmácia, né, Rê? Isso, eu tava E aí na ele farmácia. falou pra ela, Falou, me viu uma nova vagina? ele falou pra ela, Boa, essa foi ótima, inclusive. gente, vocês sabem que esse é produto... Vocês sabem que esse produto é meu, Sabe o que eu né? respondi? Você vende ele? Ele até Vendo. tentou, mas eu falei, não tem na vagina, tem Tilenol, serve? Eu não gostei. Não, é concorrente. É verdade, concorrente. É verdade, concorrente. Concorrente seu. Mas é sério, ele falou truco. E aí ela falou 6, ele falou 9. Aí ela 12. Ele foi embora e não aconteceu nada, não foi isso, amiga? Foi. não Renata, teve- você é difícil assim. E aí ele Renata. falou, Tira a essa vagina que da eu quero farmácia. Meu Deus do céu. Como é que faz, né? O cara chegou com a receita. A Rê não quis. Eu obedecer imagino o assim. seguinte, o cara sai de Brasília pra comprar Novalgina lá em Minas. É. na Lá no farmácia Carmo. Oi? Lá no Carmo. Lá no Carmo. Nossa. Era mais barato, amigão, na época. Mas aí, não, mas essa história foi legal, que marcou o nosso relacionamento, porque ele falou, era dia dos namorados. Eu falei, ué, o que você tá fazendo aqui? Ele, vim passar o dia dos namorados com a minha futura namorada. Meu Deus. Ele é um vendedor nato. Olha aí. Ele falou truco, Ele, por né? favor, Eu falei, solta tá uma musiquinha. Celine Dion, Because You Loved Me, por bom. favor. Nossa, Nossa. nem sei qual específico, é essa né? música, mas Aí o legal é Celine que o Samuel Dion. não combinou isso com a Leire. É Ele não verdade. coloca, o pessoal vai começar Vai a falar que a esperar. Leire É verdade, não, tá gente. dormindo. Ela tá colocou- cochilando. Na Não verdade, a não tá Leire não colocou por causa comprometida. dos direitos autorais, senão o vídeo verdade, cai a do gente YouTube. não A, É verdade, a Leire, é na verdade. verdade, ela tava ali assim me falando, para de bater na mesa. Você não tá jogando truco. Calma. Ai, É meu Deus. verdade. O mais legal é verdade. que o Samuel tá batendo na mesa desde o início do podcast. Na hora que a Polly bate, ela briga com a Polly. É verdade. É sempre E detalhe, assim. ela não tá ouvindo se isso tá captando, porque ela nem com fone ela tá. respeita o Mas tudo Samuel, bem. ela respeita o Samuel. Respeita, É respeita. mano, mais ou menos, Mas né? vamos lá. Aí quer dizer que o Vinícius foi lá pra Minas pra poder te dar o truco lá. É. E aí ele me convenceu. Ele, cara, você tem que sair daqui. Aqui não tem muita oportunidade, de fato, né? Só ia ficar nessa farmácia lá o resto da vida. E aí, eu tentei trabalhos em Goiânia e Brasília, que eram as cidades que eu Você tinha. tinha medo de sair de lá, no final das contas? Eu queria não? sair de todo jeito. Ah, Não, você acho que queria a, sair, a Rê é uma não. desbravadora, né? Não- Eu queria sair de todo jeito. Eu só não queria sair sem um propósito, só Entendi. por ter um romance. O casamento não seria Só um propósito. não. Gente, Naquele ela é momento, capricorniana. Ela é capricorniana Naquele nata. momento. É, Ela sou- tinha que Samuel, saber quanto que ela ia ela receber. Isso, Ela calculista. escolheu esperar. É verdade, ela escolheu esperar, é verdade, é verdade. E aí, eu fiz alguns processos seletivos aqui em Brasília e vim para trabalhar numa distribuidora. E essa distribuidora também é uma outra área dentro da farmácia que poucos conhecem, mas para trabalhar com logística de suprimentos, de medicação, porque tem um controle da vigilância sanitária também Sim, sobre sim. isso. Tipo assim, está acabando o estoque de remédio, sei lá, numa farmácia e tal, então a necessidade Existe um de ter- centro de distribuição de Ah, medicamentos. interessante. Dos postos de saúde também é? Quando distribui Também, pros postos de saúde? do Sim, Ministério legal. da Saúde, todo. Legal. Tem vários postos de distribuição. E essa empresa que eu trabalhava era uma empresa do Nordeste
que o foco deles era medicamento hospitalar, porque tem essa diferença também. Os medicamentos injetáveis, medicamentos para câncer, doenças complexas, não são vendidas no mesmo lugar que vende a Novalgina, entendeu? Entendi, o armazenamento, né? Isso, tem outra complexidade. Protocolo. E aí eu trabalhei por 6 anos nessa empresa. Eu me desenvolvi pra caramba. Por fim, eu já estava como gerente de qualidade e regulatório do grupo. Calma, olha só que legal. Você entrou pra essa empresa de distribuição como o quê? Como farmacêutica. Como farmacêutica. Responsável daquela unidade. E de repente, depois de 6 anos, você é gerente. Isso. E aí... É interessante isso, amigão, pra ver as escalas. A ascensão que ela teve, né? Exatamente. Porque assim, é uma empresa gigante, hoje maior ainda, que tinha vários centros de distribuição no Brasil. Ela era uma empresa de João Pessoa, do Nordeste, mas eles tinham centro de distribuição em Natal, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Salvador e Brasília. E aí eu era responsável só por Brasília. E depois eu fui assumindo as outras, para gerir os outros farmacêuticos também. Então, e eles tinham processos de qualificação da Anvisa, etc. E eu ajudei muito nessa construção. E aí chegou um determinado momento, tipo, ou você vai para João Pessoa, São Paulo, né, que era onde era a sede, e a gente estava abrindo um escritório em São Paulo na época, ou, cara, não tinha muito o que crescer em Brasília, sabe? E aí eu tinha um colega lá que trabalhou na indústria farmacêutica há muitos anos, que é o Zé Marcos. Um beijo pro Zé Marcos. Zé Marcos, aquele abraço, Zé Marcos. Queremos você aqui, hein? Bem, Zé Marcos, ele já gravou podcast, olha inclusive. Aí, ó, tá vendo? Boa. Ele já era da indústria, mas ele ficou um tempo na distribuição também. Ele falava, você tem que sair daqui, cara. Você tem que ir pra indústria. É um mundo gigante de oportunidade, de desenvolvimento, etc, etc e tal. Daí, eu lembro que, inclusive, lá na distribuidora, o estoque era num subsolo, sabe? E, às vezes, quando faltava pessoal para trabalhar, eu ia lá no subsolo, embalar caixa, carregar caixa, não tinha problema com isso. E aí, ele brinca comigo, eu te tirei do buraco, Renata, você tava lá naquele buraco. Zé Marcos, você vai lembrar disso. Você tava lá naquele buraco daquela distribuidora, eu te arranquei de lá, e, de fato, foi. Ele me estimulou, daí eu entrei, fiz um processo seletivo e entrei numa indústria nacional. Porque é isso também, né? Tem as indústrias nacionais e as multinacionais. E as nacionais, elas são uma escola, assim, sabe? Elas são uma oportunidade gigante para quem está querendo entender como é o mercado, para aprender a complexidade, né? Qual que é o papel? Porque até então eu pensava, cara, o que o representante farmacêutico faz, né? Eu vou entregar a medicação para o médico, vou falar de ciência, mas e o que mais? E tem o que mais, sabe? Ou se tem. Sempre tem mais. Ou Sempre se tem. E aí eu entrei como representante, então, no Axê, que é uma indústria nacional muito boa, inclusive, muito respeitada pela classe médica. E fiquei 10 meses, praticamente, e fui para a Sanofi, que é uma multinacional francesa maravilhosa também, que é onde a Poli trabalha. Que foi quando nós nos conhecemos. Daqui a pouco eu vou contar essa história, a minha versão, aí depois ela conta dela. Deixa eu fazer uma pequena pergunta do que você falou. Faça. Hoje, na prática, qual seria a grande diferença entre uma multinacional e uma empresa farmacêutica nacional? Tipo assim, nós estamos no mesmo nível, não? Conta um pouquinho assim, como é que essa Eu acho que começa pelo o tipo de produto e o modelo de negócio. Porque as nacionais, elas trabalham com produtos similares. Exemplo, tem a Novalgina, que é um produto referência, e tem várias outras cópias e também os genéricos. Entendi. Então, as nacionais, elas focam muito nos similares e no genérico. Então, por exemplo, o Axê, que eu trabalhei, eles têm também a biosintética, que é um braço deles que é só de genérico. Sim. A Sanofi, por exemplo, ela tem a Medley, que é uma empresa brasileira só de genérico também. E tem similares, né? Sim. Então, a diferença é essa. A multinacional, ela foca em desenvolvimento de drogas de alta complexidade. Acho que é muito do formato do negócio, né? São formatos diferentes. E o produto? Porque o produto de desenvolvimento, ele demora muitos anos. E aí são várias fases, até fazer estudos em humanos, então fase 1, fase 2, são 4 fases. E as nacionais, elas não fazem essas fases. É uma fase de desenvolvimento de medicamento. Então, essa complexidade, ela está muito na mão das multinacionais. Interessante. Nossa, que legal. O que eu acho mais legal aí, e aí a gente vai ouvir a história da Poli também, amigão, é porque, tipo assim, a Rê, ela chega em Brasília, ela entra como farmacêutica dentro de um trabalho de distribuição, né, dentro de uma empresa de distribuição, e depois de 6 anos ela se torna gerente. O que eu acho que fica muito de lição é que as pessoas, e aí depois elas vão falar do tempo dela de trabalhos e como elas alcançaram o sucesso, mas hoje as pessoas, elas querem, e a gente tá numa geração muito imediatista, né? Que é tudo muito rápido, ninguém quer né? trabalhar, ninguém quer ganhar experiência, todo mundo acha que já sabe tudo e acha que YouTube é tudo, não quer ir pro mercado, ter suas próprias experiências.
experiências. E eu acho que isso é importante, sabe? Essa maturação que o tempo dá, esse conhecimento que o tempo dá, né? Então, isso é muito legal da sua história. Porque, tipo assim, o tempo, ele foi né, aos poucos te escalando mais, né? Exato. Mas assim, sabe o que a gente também aprende com a galera imediatista? Aliás, na verdade, não tá sempre relacionado ao tempo, mas tá relacionado ao que você quer alcançar de visão. Porque o que você vai alcançar daqui 5 anos, você tá construindo hoje. Se você vivencia o que a galera imediatista traz muito, é que assim, eles vivem o hoje. É hoje, e pronto. Eu não tô pensando daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então fica um pouco meio que um propósito momentâneo, né? E não é muito relacionado ao tempo. Eu posso me planejar para que esse tempo não seja 6 anos, que seja 3. E pode mudar a rota, né, Rê? Exato. Porque faz parte do processo. Dá essa 2 mudança passos de atrás rota. mas que eu saiba o que eu né? estou fazendo, né? Eu acho que a gente pode parar de falar das pessoas que são muito imediatistas, porque isso pode atrapalhar a venda delas de ansiolítico. Então, de repente, atrapalha o batimento de média. Então, a gente, vamos deixar de lado e tal, porque pode atrapalhar o negócio verdade. delas, pode A atrapalhar. Renata Deixa e eu eles já ficarem trabalhamos, ansiosos, né, com ansiolítico. Brincadeiras à parte. Mas, Polly, e você? Como é que foi isso? Como é que foi tua jornada Sim. até conhecer a Rê? Porque, né, ela depois disse que foi... Porque aí eu quero depois saber dessa conexão de aí vocês, depois né? que entrou na Sanofi, depois eu conto a Exato. história. Eu entrei na Pfizer, então, né, nesse processo que eu comentei no início pra vocês. Pfizer é a que faz a... É o Viagra. verdade, Fala o verdade. Viagra e todo mundo já lembra. Mas curiosidade. existem produtos consagradíssimos, Tipo, né? a vacina que nós tivemos recentemente da... Sim, da Pfizer. Pfizer. Perfeito, Exato. é As isso. opções, né? As minhas 2 foram da Pfizer, Sim. inclusive. É isso. E aí, aí isso já é legal para contar para as pessoas entenderem um pouco da indústria farmacêutica. Após 9 meses que eu estava ali, teve um corte. Nível Brasil, foram cortados todos os estagiários. Então, a empresa só teriam pessoas efetivadas. E eu era ainda era estagiária, Eita, exato. caraca. Mas aí vem um ponto muito legal, que eu acho que vale a pena falar aqui. Isso é comum na indústria farmacêutica. Isso é comum no mercado de trabalho, Sim. quando a gente não olha para o funcionarismo público, né? Então, as pessoas ficam muito apavoradas. E é uma coisa que a Rê sabe que eu sempre defendi muito, assim, de... Gente, calma, eu faço o meu melhor. Eu entrego o meu melhor no meu trabalho. Então, muito rapidamente, eu vou me recolocar e eu vou ter apoio das outras pessoas. Porque o que acontece? A indústria farmacêutica é um mercado de trabalho muito nichado, assim, todo mundo se conhece, É uma todo família. mundo sabe como as pessoas trabalham. Então, assim, quando você faz ali, atua de uma forma, né, séria, comprometida, as pessoas defendem aquele seu trabalho e te ajudam a se recolocar. Sim. E aí, muito rapidamente, eu realmente me recoloquei. Mas antes de me recolocar, olha que louco. Eu precisava muito continuar pagando minha faculdade. Eu já tinha feito o investimento do carro para entrar na indústria. Então, eu voltei para o varejo. E aí, eu voltei para uma loja, gente, que ainda existe, no centro da Ceilândia. Qual o nome Eu dela? trabalhava Cianorte. Meu Deus! A gente compra direto na decoração. Maravilhosa. Não, é a Cianorte Aqui de é roupas. Cianorte. Nada a ver, Não. você viu? Não, eu também achei que era Cianorte. Exatamente. E quando eu Cianorte, trabalhei patrocina nela... a gente, porque senão eu vou falar que vocês são concorrente da Beth Lili. É verdade, da tesoura de ouro, é verdade. Olha, produtos de qualidade, roupas lindíssimas, enfim. Mas eu fui trabalhar no setor comercial sul, gente. Olha que louco. Também o lugar que era o estoque das roupas era meio que subsolo. E aí eu saí da indústria farmacêutica, voltei para o varejo, para uma loja que na época o foco estratégico eram roupas de 10, 15, 20, até 50 reais. De baixo custo ali, né? Isso. E tal. Almoçava minha marmitinha e falava, cara, é isso que eu tenho para hoje. Mas para onde eu quero voltar? Para a indústria. Então eu vou construir isso. Acho que passou 20 dias que eu estava ali na Cianorte, a minha gerente anterior da M-Officer me ligou e falou, Polly, a Luiz Bertoli está fazendo um processo de contratação, eles estão vindo para Brasília e eu pensei muito em você. Essa empresa? Luiz Bertoli era uma loja padrão Zara, só que brasileira, De roupas de já roupas. de um nível maior. Loja de isso, shopping. no shopping mesmo. Que legal, cara. E aí eu fiz todo esse processo de abertura da loja, enfim, e aí foi quando a liderança, o mosquitinho da liderança me picou. Por isso eu fiz questão de contar essa parte. Haja mosquitinho na sua haja vida, mosquitinho na minha É vida. verdade. Inclusive tem uns mosquitinhos voando por aqui. É, olha... Vamos começar a matar Olha. essas mosquitinhos.
me toca, Gente, esse tapa foi demais. Mas por que eu acho legal contar essas etapas, né? Essas partes? Pra mostrar que quando você faz um bom trabalho, mesmo você sendo desligado, você vai voltar pro mercado. É verdade. Primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas são muito vaidosas, né? Verdade. Eu saí da indústria farmacêutica, o que eu poderia fazer ali? Não, agora eu vou esperar voltar, mas não é o que dava para eu fazer. Então, eu dei alguns passos para trás e foi maravilhoso, porque eu conheci pessoas maravilhosas, tive uma experiência super legal e depois eu voltei para o meu objetivo primário, né? E aí, quando eu voltei para, na época, Farmasa, era uma empresa nacional também, pequena, familiar, e que foi uma escola para mim. Entrei como estagiária. E aí, mesmo sem ter um autoconhecimento grande, comecei a colocar metas. Falei, olha, eu quero em 6 meses estar efetivada. E aí, assim foi. 3 meses eu fui efetivada. Passei, a gente aqui tem steps, né? Então, júnior, pleno e sênior, até a gerência. Passei por esses 3 steps e assumi com 23 anos a minha primeira vaga e oportunidade como líder de um time, cara, a minha primeira equipe. Cara, que legal. 23 anos? 23 anos, recém-casada. 23 anos. Jogando bola na rua comigo lá. Eu era nem júnior, eu era fraldinha. Porque tem o júnior, pleno e o sênior, né? Fraldinha. E foi muito legal essa experiência. Eu tive grandes aprendizados, porque eu falo, quanto mais você apanha, mais você aprende, né? Verdade. E eu tomei muita porrada nessa época, porque eu era muito imatura, recém-casada, um modelo de negócio muito acelerado. As empresas nacionais, a gente tem um ritmo. Se bem que agora eu acho que isso é um pouco até generalizado, né? O formato do negócio. Uhum. Mas conheci cidades, fiz o Triângulo Mineiro, fiz Goiânia. E aí acabei encerrando. Quando você disse que você fez essa cidade, significa que dentro da sua função nessa empresa, você precisou ter a cobertura e visitar Isso, eu tinha um time em cada lugar. Então você exato. aqui de Brasília gerenciava a galera dessas regiões. Exato, à distância. Normalmente a galera de Brasília viaja pra caramba, porque a gente tá no centro do país. Então você tem voos e a logística é muito fácil para outros lugares. A gente vai falar das viagens daqui a pouco. Não, isso que eu ia falar agora. A gente mas tem, depois é porque é o seguinte. Eu quero saber quando elas se conhecem. É verdade. Agora elas são Agora a gente fala das viagens. E essa história da gente se conhecer é engraçada, vou contar. E aí esse ciclo foi encerrado no Farmasa. Na época já era uma empresa muito maior. A gente foi comprado por acionistas e aí a gente teve uma fusão com a Mantecorp, depois se tornou Ipera e hoje é uma empresa gigantesca na indústria farmacêutica, na área nacional. Eles são uma empresa nacional. E aí, então, eu falei, caramba, o que eu faço agora, né? E eu pensei, eu vou mudar o meu foco de trabalho. Eu tenho uma experiência muito grande, muito boa, de 8 anos nas empresas nacionais. E agora eu quero um foco nas multinacionais. Legal. E aí tracei 5 empresas multinacionais que eram as que eu mais admirava e que eu realmente tinha vontade de trabalhar. E entre as 3 primeiras, a Sanofi estava ali no segundo lugarzinho. E em menos de um mês eu estava dentro da Sanofi novamente. A palavra tem muito poder. Caraca, olha isso. É tipo o mural dos sonhos. É tipo fazer assim, tudo com propósito. Quando você sabe onde você quer chegar, você já vai trilhando o caminho. Aí entra muito a questão da intencionalidade, né? Onde eu quero chegar? O que eu faço para isso? E na época, a pessoa que me entrevistou, gente, ele era um cara assim, não tem um pingo no momento de uma entrevista, óbvio, de transparecer emoção. E eu falava, nossa, eu nunca fui tão mal em toda a minha vida numa entrevista. Tipo um robô, que você não sabia se você estava Falei, indo bem. Eu passei mal, passei vergonha, não soube falar nada, enfim, acabei sendo contratada. Mas aí outra coisa... Quando é pra ser, né? Quando é pra ser, é pra ser, né? Mas aí também eu acho que é muito legal falar uma outra coisa. Quando eu vim pra Sanofi, eu entendi que eu não conseguiria ir pra Sanofi como uma gerente. Porque é uma multinacional, é um formato de negócio, né, totalmente diferente. Eu ia ter ali outras skills, outras experiências. Sim. Então, eu dei novamente alguns passos para trás e vim para a Sanofi como consultora de uma linha focada em produtos para osteoporose. Então, assim, mais uma vez reforçando, a gente pode saber onde a gente vai chegar, mas para isso a gente em alguns momentos vai ter que mudar a rota. Total, Foi o que eu fiz. E incrível. O que a galera imediatista às vezes não quer fazer é vivenciar esse processo. Verdade. Kate, eu tô tendo altos aprendizados aqui com essas meninas hoje. Sério? Eu acho assim, porque a gente é muito isso, né?
E isso que a Rê falou, ou que a Polly falou, é incrível. Tipo assim, ela tava num cargo de gerência e ela foi ser consultora. Ou seja, às vezes, pra chegar onde você quer, você tem que dar alguns passos Sim, pra trás. exato. sem dúvida. E o que ela tava falando me veio muito à mente o GPS, né? Porque o GPS você tem que dizer pra onde você vai e ele vai traçar a rota. Perfeito. No meio da rota, se fechar, se tiver um acidente, se tiver... Você tem que pegar um desvio, No nosso né? caso, uma blitz, né? Pra fugir da É blitz, verdade. aí a gente... Aí tem um desvio. Você tem que estar verdade, disposto é a verdade. pegar um novo caminho, né? É verdade. Perfeito. Às vezes é um verdade. caminho que pode ser um pouco mais longo do que você imaginou, no caso do que você disse, né? Teve que dar um passo atrás, mas vai chegar lá. E aí eu faço uma aspa, gente, uma coisa que a Rê começou lá no começo do podcast falando, que eu acho muito legal trazer pra cá, que é um pilar meu, assim. Eu não sou gerente, eu estou como gerente. Perfeito. E quando as pessoas assimilam isso e não deixam isso ganhar o corpo, né? Ali aquela coisa da vaidade, facilita muito esse sim. processo. E acho que a Rê foi muito feliz quando ela falou, né? Eu estou porque a gente está, mas eu não verdade. sei aonde eu É. vou estar amanhã, eu Verdade. sei aonde eu quero chegar. E aí eu vou tratar todo mundo que tá ali no meu percurso e no meu trajeto exatamente da mesma forma. Verdade. Meu pai costumava dizer que com humildade você entra e sai em qualquer lugar. Né? Pronto. É. Perfeito. Humildade você entra e sai em Tem qualquer uma lugar. outra questão que eu acho que é importante nesse processo evolutivo de carreira, que é legal trazer, que as pessoas precisam aceitar os passos para trás também financeiros, sabe? Sim. Porque muita gente pensa que a gente vai crescer. Ah, ela cresceu, depois ela foi de representante para consultora para gerente, isso e o financeiro caminhou junto. E não necessariamente é nessa ordem. Nem sempre, né? Nem sempre. Então, quando você sabe aonde você quer chegar e o porquê, você tem que pagar alguns pedágios. É verdade. Entendeu? Verdade. Esse processo, por exemplo, eu lembro quando eu saí da indústria, da distribuidora que eu estava como gerente nacional, também viajando pra caramba, para entrar na indústria farmacêutica como representante, eu tive que dar 2 passos para trás, financeiros. Não de carreira, porque eu sabia que onde eu estava trilhando, mas financeiros era necessário. Então é legal falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que é só uma linha É legal. crescente, verdade, né? É verdade. E às vezes não é. verdade. E também tem que se preparar, porque se você vai diminuir sua renda em prol de um cargo maior, de uma mudança e tudo mais de empresa, a necessidade de ter uma organização para que Exato. apazigue, né, um pouco essa situação toda. Por E aí isso é- que eu falo que é tudo intencional, é Sim. tudo, né? Sim. E, Sensacional. amigão, antes de te tocar no assunto que eu quero muito tocar com elas, que é sobre as viagens, porque um dos sonhos da minha vida, amigão, é pelo menos... Eu sei que elas viajam a trabalho, mas, pô, viajar já é bom. Então, cara, eu acho que assim, Não, né? chega pro médico e fala assim, vamos fazer uma reunião lá na praia. É né? Aí senta lá na verdade. areia. Mas, Oh, enfim, que sonho! Isso a gente vai tocar agora. E eu queria saber muito de como foi essa conexão de vocês. Sim. Foi na Sanofi, né, que Foi vocês na falaram Sanofi. e tal. E como é que foi esse encontro? Você trabalhava no mesmo setor? Eu vou mais contar a minha específico. versão. É a minha versão ou a versão dela que vocês querem? As duas. As duas. Ah. Gente. Só que de preferência, se possível, conte. A primeira vez que vocês se viram, o que vocês pensaram assim? Metida. Então, Ai, aquela- não, eu vou interesseira. falar o Onde que ela comprou aquele acontece. sapato? Ai, que ousada! Ela tá usando esse Apesar de não parecer, eu não sei se parece, eu sou super desconfiada. E eu sou bem E sistemática. ela que é mineira, né? É verdade. E nesse processo eu verdade. tive uma reação oposta É. dela. Eu É admirei ela pra Eu caramba. fui E ela já super ficou assim. desconfiada, porque me ligaram. Nessa época eu já estava caminhando para um processo de desenvolvimento de gestão dentro da Sanofi. E me ligaram e falaram, a Renata queria muito conhecer seu trabalho. Todo mundo fala de você, ela queria ver como é que é você dentro do consultório. Eu tinha acabado de chegar na empresa. Porque ela tava primeiro, ela entrou 6 meses antes, Sim, né? sim, Ou um ano, há não um sei. ano, eu acho. E aí eu entrei em depois. 2013. Eu entrei em 2015. 15, então... Foi 2015. eu entrei em 15, 2013. E aí eu falei, gente, como assim? Ela chegou, me ligaram, vai entrar no consultório. Eu pensei, caramba, que saco, né? Nem conheço ela, super desconfiada com ela. E eu toda admirada. É. Todo mundo falando, gente, a Polly é isso, a Polly... Eu Cara, falei, que cara, massa, quero conhecer caramba. a Polly, né? Eu quero conhecer. Se Sim. ela é uma pessoa assim, ela vai ser a minha referência aqui Aham, sim. dentro. Então eu já admirava ela pra caramba, assim, sabe? Mas Só que isso ela... vocês estavam no mesmo cargo, não? Mesmo Sim, cargo. mesmo Sim, cargo. sim, Só sim. que em áreas diferentes, É Sim, porque né? sim, a sim. indústria Ai, separa a gente por área terapêutica. Então, Ah, por isso que a gente sei. deu uma aula pra galera da derma, tem ortopedia, Entendi, Você falou da pediatria. entendi. osteoporose. Isso, Isso. nessa época eu tava mais focada nessa linha, né, de osteoporose e ortopedia. E E aí eu, trabalhava adivinha? com psicotrópicos. É, eu tenho imã, velho. Psicotrópicos. Eu fui trabalhar na Renata, psiquiatria. Meu Deus, olha isso, vendo? cara. E a pessoa falou assim, você tem mais jeito pra essa área. Cara, você deu match, você vai trabalhar com É verdade, psiquiatria. é verdade.
Mas aí foi super legal, porque aí eu levei ela, óbvio, uns 3 clientes e falei, aí eu vou dar o meu melhor, né? E só que logo quando ela chegou, acho que na segunda visita já começamos a conversar e ali bateu a sintonia, porque eu vi que a Renata é muito, né, quem olha ela de fora fala, ai meu Deus, essa loira tem cara de metida, enfim. E ela é uma molecona, uma mulher inteligentíssima, divertida, cheia de valores. E a gente foi caminhando para uma amizade pessoal. Então, assim, eu fui madrinha do casamento da Renata. Que legal. Causei no Carmo do Paranaíba. Até hoje eles falam Eles de lembram mim. dela, Você já certeza. foi lá no Carmo do... Sim. Casamento da Renata foram Sim. 9 horas Não de é festa. só a Leire que irá pro Carmo do Paraná. Aê! Vamos fazer a gente caravana irá do também. Vamos fazer a caravana do carro. Arquivo confidencial no Carmo do Paranaíba. E eu garanto Isso uma é bom. coisa, vocês vão se surpreender. Eu imagino. Maravilhosa. Não, meu sobrenome é Karma. Hoje ela causando, já, né? Verdade, aqui eles são Carmo. O que a Polly falou aqui, sabe o que eu imagino? Que depois desse casamento deve ter aqueles cartazes de procura-se. É verdade. eu 9 nunca horas mais de voltei lá, festa. não tive coragem. Meu Deus do céu. E a gente começou a viajar juntos, né? Os casais, eu ainda era casada. Então a gente começou uma convivência que hoje a minha filha chama ela de Dinda. Que eu obriguei massa. ela a fazer isso. Tô brincando. Por livre e Tá, espontânea E a pressão. gente conversa sobre tudo. E eu falo que o nosso encontro é encontro de almas. Que Porque a massa, gente cara. se desenvolve profissionalmente, academicamente. Ó, você tem que fazer tal curso, vamos fazer o inglês, desenvolve isso. E A gente se vamos ajuda fazer pra uma caramba. dieta. Ah, você tá fugindo da academia. E se eu tô com o coração partido, eu vou e ligo Eu dou pra na cara ela dela, e ela tem dá verdade na na minha cara. porque tem um detalhe, a gente se complementa. Eu sou o coração e ela é a cabeça. Eu sou razão. Ela é a razão e eu sou a emoção. Sim, deu Eu pra sou perceber. chuva de arroz. É verdade. E ela Entendi. é. Oi? Que Ela é a isso? assinatura lá no cartório. Exato. Sim. E assim a gente caminha até hoje, graças Tem a a Deus. minha Legal. versão. Qual é a Ela sua vai versão? contar. Tem a minha versão. Só uma parte, assim, dessa... Depois que a gente se conheceu no campo, trabalhando, e eu já admirava ela super. A gente tem uma amiga em comum que era da Sanofi também, que é a verdade. Yara. Beijo, Maravilhosa. Yara. Yara! Até mais, viu? Yara E. A Yara é maravilhosa, dermato, hein? Da dermato. Yara. Tá vendo? Ai, ó, a E gente, nossa assim, playlist. ela É e a verdade. Yara eram coladaças, assim, muito amigonas mesmo. E aí, tipo assim, quando você chega numa turma, para as pessoas te enturmarem, tem uma dificuldade, né? Primeiro você sente um peixe fora d'água, né? as pessoas te olham desconfiadas, essa É menina aí. verdade. Não tinha Larissa estranha. também? Tinha Larissa Já também. tinha Larissa. E a gente sempre tinha, aí a gente, na empresa, a gente tinha reuniões anuais, né? E eu tinha, acho que acabado de chegar e tinha uma reunião. A gente foi pra Foz do Iguaçu. Eu nunca esqueço, que tipo assim, a galera, todo mundo reunida, que aí a galera se une em famílias, né? A galera do Nordeste, Sim. a galera do Sul, a galera de Brasília lá toda unida. A gente era muito unido. Muito. E Ah, aí muito legal. oi gente, né? Ninguém me conhece, ninguém me dava bola. Sim. Não me deu bola, não. Eu sou difícil. É verdade, Gente, verdade. você é de... Veio com a história Polly, de você não me música parece de essa alma. pessoa tão difícil, hein? Quem me agregou nesse processo foi a Yara. Que legal. Eu sou desconfiada. Olha aí, ó. Mas quando eu grudo também, Já eu grudo era. direitinho. É verdade. É. Mais que chiclete. Mas aí foi isso, assim, aí eu fui começando a me enturmar naquele momento ali, e aí, mas no início ela era mais desconfiada. Aí depois deu match, aí depois virou putaria. Virou bagunça Virou depois. bagunça depois. Aí Já viajaram muito juntos? vocês não? tinham que conhecer a Yara pra ver o que A é gente já bagunça. pegou um furacão em Orlando juntas. É. Não, mas a trabalho? Não. A vida pessoal, mas a Quem dera, trabalho também. se um dia eu for pra Orlando a trabalho, amém, Amém. Senhor! Eita. Só falta dizer que é aquele médico, né? O É Orlando. verdade. Orlando Porque aí, Cardoso. amigão, só se aí, conhece. amigão, nós já estamos chegando no assunto que a gente quer. Que são Exatamente. as viagens. É verdade. Que Samu, são as posso viagens. fazer uma última pergunta antes Pode das fazer, viagens? por favor. Porque eu tenho muitas perguntas sobre as viagens. Sem problemas. Nesses anos todos que vocês se conhecem, qual é a história mais cabulosa que você tem dela e qual que é a mais cabulosa que você tem dela? De repente um perrengue, uma fofoca, uma situação meio Nossa, agora você pegou constrangedora, de surpresa, uma hein? coisa assim, Tem. tipo, eu sei disso e nunca contei pra ninguém. Mano, Agora, Exclusivo só aqui. É censurado. Não foi divulgado nos melhores segredos. Por favor, foco nelas, Leiriane. Boa Cara da pergunta. Olha, Cara da Leiriane. Ah, eu Leiriane. sei uma. É leve essa.
Pode ser uma As leve, minhas pode ser uma histórias leve. nunca Eu só quero, Vai, deixar, conta. só quero deixar um comentário. A primeira, lembre que a outra vai contar também. Eu vou deixar ela contar Então, se primeiro. Ela vai contar primeiro, óbvio. Mas se a primeira contar muito leve e a segunda contar muito pesada, Vai a gente ficar não pode- desproporcional. É então melhor já você contar vamos- primeiro. Tá, então. eu vou vou botar contar, um mas nível lá eu em sou cima. vingativa. Tá, Depois vocês vão ter que contar uma de vocês também. Ih, Ah, Eu vou é, contar, boa. mas vocês também ter vão que ter que lembrar. contar. Tá bom. E eu também tenho uma outra curiosidade que é o porquê do Amigão Cash, Eita, essa logo. tá bom. E vocês vão contar tudo também, vou tá? contar, tá bom, pode É. deixar. Nós vamos Porque eu contar sou tudo. dominadora e eu tô falando com muito, medo do que vocês ela também vai falar. Não, eu vou contar uma história engraçadíssima, essa é boa. A gente foi pra Campos do Jordão, só nós duas. Mano, é Ah, incrível. era Vai essa fazer- que eu ia falar. Ah, olha aí! Essa história é dela. eu peguei menos um em Campos do Jordão. Não, mas você essa acredita? história é Pegou dela. Frio demais. Eu Não é pra ela peguei ninguém, contar uma agora eu fui lá. minha. Eu achei que era nossa. Não. Mas você passou vergonha junto comigo. Você, mano, a história é dela, a vergonha é dela. Ah, é? Ela tá contando a Eita. própria vergonha. Sem problema, manda ver, nós É, reclamamos. mas era essa mesmo, de verdade. Sua, então, vai. Não, pode continuar. Mas ninguém pode Cara, a parar. gente tem tanto. É porque, imagina, nós duas juntas. É muita história louca, Nossa, né, eu mano? imagino. Eu imagino. Presepada. Aí tá, então eu não vou contar de Campos que você vai contar. Você lembrou outra? Conta essa. Não, pode contar essa. Conta. Se for o caso, É legal. conte a de Campos, já que é dela, Pronto. e você ganha mais um tempo pra você pensar. Isso, vai, conta. Como é que é pode essa de contar. Campos? Então, a gente foi pra Campos do Jordão e A aí... trabalho, passeio. Não, a passeio. Eu tinha... Na verdade, eu queria cumprir uma promessa lá em Aparecida e é do lado. Falei, Polly, vamos comigo. A gente vai em Aparecida e depois a gente vai pra Campos do Jordão passar um dia lá. Beleza. Campos do Jordão... Olha é o quê? nível de Vinho. amizade. Até promessa a gente paga Sim, junta. é verdade. É. Que massa, olha isso. Foi tá legal, vendo? foi legal. Amigão, temos umas promessas pra pagar junto. Deus de alianças. Amém. E aí, a gente chegou em Campos do Jordão, uma chuva. A gente alugou um carro em São Paulo, né? Enfim, fomos. Aí você lembra quando As eu fui duas estacionar? aventureiras. Você lembra quando eu fui Eu ia contar estacionar? essa parte. Conta. Cara, conta. ela foi estacionar. Ela dirigindo. Ela dirigindo. E ela foi estacionar num bequinho, assim, um bequinho Mas um que beco só entrava mesmo. um carro assim, gente, um bequinho. A tipo Polly. a Sandu lá. Sim. Você faz assim, entra. Essa época eu já tinha aprendido a dirigir muito. Olha, ih, Sério? Caraca, É. mano. Caramba. Ela teve até plateia, porque aí ela foi Os caras estacionar. da cozinha Falei, pararam de Polly. cozinhar Meu e foram Deus, olhar. gente. Porque o que a galera fazia lá? Estacionava de ré pra depois ficar mais fácil só Sim, sair, né? sim. Ela não, ela entrou de frente. Ela, não, mas eu vou estacionar de ré. Eu falei, como é, Poliana? Eu vou virar o carro. Eu falei, Dentro quê? do beco, minha filha? Aí Eu gosto de eu desafio. falei, Poliana, você quer que eu desça? Você quer que eu desça pra te ajudar? Ela, desce aí, amiga, então. Porque depois também, se eu não descesse, eu não conseguiria nem abrir a porta. Isso só vocês duas. Você- Lá em É, casa, nós não. duas. E Você chuva já caindo. Chovendo e à Já saiu noite logo. já. Meu Já tava à Deus. noite. Aí já tem tava o detalhe da chuva que surgiu. Velho, e chuva caindo. Ah. E a gente... E aí? E chuva caindo, e chuva caindo. E a gente tava belas, querendo tomar um vinho em Campos do Jordão. Meu Deus. Aí eu falei, velho, vou sair pra te ajudar. Saí, fiquei lá molhando na chuva, igual uma retardada. E a Poliana estacionando. Mas Velho, ela focada. fez- Quando ela eu fez boto um umas negócio na minha 70 cabeça. manobras. Eu falei, amiga, não vai dar. Ela, vai. Não vai dar, vai. E os caras lá de cima, a plateia, vai, pode ir. Vai. Você que estava lá orientando a Polly nesse dia, comente aqui embaixo, por favor. É, velho, o cara falou assim, não vai dar. Vocês vão estragar esse carro. Ela, não vai dar sim. Bem Enfim, seguro. ela fez Gente, 70 quando eu mil decido. manobras e estacionou o carro. Beleza. Fomos para o hotel fazer o check-in. Chega na recepção... Ah, meu Deus. Não era. Chega na recepção do hotel. Era um hotel Aí a pequenininho, né? Campos são Sim, hotéis sim, pousadinho, pequenininhos, pousadinhas. sim. E a Acho gente- que esse ah. hotel tinha 4 quartos. E a Meu gente Deus, toda sério? esbaforida, né? Porque primeiro fez uma manobra gigantesca para estacionar o carro. Teve que tirar as malas, tava chovendo e a gente esbaforida e pega a mala e não sei o quê. Chegamos na recepção do hotel. E aí tava à noite, né? Escuro. Quando chega na recepção do hotel, que tem luz e tudo, olhando, olha pra mim. Minha do céu! Meu cabelo tava Essa altura. dessa altura. E ela Você pegou chuva, né? Pra ajudar a manobra. Seu Ah, cabelo tá Meu pai horroroso. amado, toda Aí eu, descabelada. Como assim? Eu tava na chuva e não sei o que. Fui tentar ajeitar o cabelo. Quando eu olho, gente, a gente caiu na risada. A Poliana, Se eu olhava- rio demais, se eu sorrio demais, eu tenho um problema. velho, Eu faço ela xixi tem na incontinência urinária. Ela tem
urinária. Não, eu não quero saber o final dessa Beijo, história. Eu não Ela quero olhava saber pra o final mim, dessa história. Samuca. Beijo que... Ela segurou lá embaixo, olhava pra mim. Já foi! Quando eu olho o chão, a poça de xixi, velho. O cara da recepção do hotel. Boa noite. E o cara era bem bonito. Bem bonito. Eu nunca Com todo ouvi respeito, que na isso. época- Isso Mano. realmente foi uma... Meu Eu Deus! falei. Você devia ter dito assim, não, a chuva Eu acho molhou que ele só achou aqui que... embaixo. E detalhe, antes dela fazer o xixi, ela ficava assim, dançando assim na recepção. O cara da recepção. Se concentrando. Menina tá com algum com problema. medo. Tá apertada? Velho, mas o meu cabelo devia estar muito louco, né? O cabelo dela tava muito bizarro. Tava Aí, muito bizarro, Do que o certeza. cara mais prestou Não, atenção? eu acho que no ele cabelo pensou que a ou gente no devia xixi? estar bêbado. Certeza que é no xixi, porque depois ele teve que limpar. A Poliana não foi lá. A gente pegou a chave do quarto e a Poliana, Sim. vamos embora. Ai, gente. E nessa mesma viagem, Aí lá essa aqui vem. tava com constipação. Aí deu 2:30 da manhã, Renata acorda e fala: Nossa, "Amiga, essa história é engraçada. eu tô passando também. muito mal. Ah, a descarga do banheiro antes da gente dormir deu problema." Meu Deus. Foi. Aí 2:30 da manhã eu tô passando muito mal e agora eu vou conseguir ir no banheiro. Aí eu falei: "Cara, mas a descarga não tá funcionando." "Mas você quer que eu faça o quê?" Aí eu falei: "Tá bom." Isso, velho. Aí foi pro banheiro e falou: "Ai, tá dando certo." E eu pensava: "Mano, o que a gente Aí, Imagina vem com os baldes depois jogando no banheiro pra dar descarga. Samuel, um balde? problema de cada Eu vou, vez. eu vou te contar o que a gente fez, vocês não vão acreditar. Vocês não Duas vão acreditar. nerds juntas. Meu Vocês não Deus. vão Eu acreditar. falei, ou ela falou, nem lembro quem, já era quase 3:30 da manhã. Olha no YouTube, bora olhar no YouTube Bora olhar como no YouTube, conserta como- essa Como descarga. conserta a descarga? Era Foi. daquelas de cordinha de puxar assim? Não, é daquela Era que ela tem a aquela- caixa. Que tem que São apertar as mais assim. fáceis de Aí consertar. a gente tirou né? a tampa da caixa. Mano, vamos consertar isso aqui. E aí a gente entrou no YouTube, depois de uma Não, hora vocês mais ou consertaram? menos. a gente- Consertamos! Exclusivo! Se você tá com problemas no seu banheiro, se você tem problemas aí no seu vaso, nós temos 2 bombeiras hidráulicas aqui. Exatamente! Samuel, mas eu Mano. imagino a cena, Ai. Samuel, porque as duas deviam estar assim, ó. É verdade. Pensa numa hora que durou uma tarde inteira. Ainda tem esse rolê, ainda tem isso. À tarde não, de madrugada, Meu Deus 3 horas do da céu. manhã. Imagina uma hora que deve ter durado, tipo, o equivalente a uma tarde Mano, inteira. real, entendeu? vocês têm realmente histórias incríveis. Velho, que histórias, velho. Meu Deus. Eu não saberia, eu não É. saberia. Não, eu não e saberia. deve ter até hoje lá as plaquinhas. Procura-se Rei Paulo em Campos É Jordães. verdade, devia. Velho, São proibidas de entrar lá, É imagina. verdade, é verdade. Mano, que Ó, incrível. mas como eu sou fofinha, eu vou encerrar essas histórias engraçadíssimas que a gente até chorou de rir. Só sendo chorou, fofinha, né? Porque eu sou É. poliana sendo poliana. Eu acho que de todas, assim, a história mais marcante que a gente tem de juntas é que no momento mais desafiador da minha vida, mais difícil, de fato, foi quando eu me separei. A Renata também estava vivendo um momento muito desafiador. E ali a gente foi viver esse momento juntas, Ah, né? que legal. cara. Então, Foi. eu acho que foi ali o ápice da nossa cumplicidade. Foi e foi quando eu acho que a gente tava assim... Porque é muito fácil você ser amigo nas horas boas, É verdade, né? é verdade. E talvez hoje eu também tenha descoberto que também é desafiador você tá tão bem ter um amigo ali que não tá, Sim, né? sim, é verdade. Então É. a gente caminha muito assim. Acho que as vitórias da Rê são as minhas vitórias e as minhas vitórias são as vitórias da que massa Renata. isso. E a gente vibra as emoções e as alegrias e sofre juntas, sempre. É verdade. Momento ont aqui, gente, por favor. Ah. Mas que massa. É bom saber essa história de amizade, assim, porque é visível que vocês se completam como amigas e como parceiras de vida, assim. E é muito bonito isso, né? E principalmente eu acho que é a energia que vocês irradiam, né? Eu acho assim que desde quando o primeiro contato, e eu falo de mim mesmo, que eu tive com vocês foi muito isso, assim. Eu acho que eu já, caraca, me identifiquei muito porque eu sou essa pessoa, né? A gente já teve pessoas aqui chegando na agência, chegam sérias e você não sabe pra onde ir, né? É igual o cara que fez a entrevista de emprego. Não tem emoção, né? É verdade. Deixa eu fazer um pequeno comentário, amigão. A Lady fez um sinal em Libras ali. Ela disse que se você precisar ir ao banheiro, pode ir, tá? Porque senão ela tem medo. Olha a cara da
leleiriana. Não, Ela eu tô tá no tranquila, medo eu tô tranquila. Hoje ela tá Eu tô assim. curada. Ela tá doida por um pão de queijo lá de Carmo do Paraná. Agora é sério, só uma aspas. Conta pra gente uma história engraçada de vocês dois Ah, e o eu porquê tenho- o nome desse Olha, podcast, que eu vou sou contar a curiosa. história, Tá bom. e aí, se você quiser, conte, ou Tá senão bom. aí você explica. Pode Beleza, ser? pode ser. Minha história foi o seguinte. Eu não sei nem se a Leire conhece essa. Conheci o Samuel na faculdade. O primeiro momento que eu conheci ele, mas essa não é o ápice da história, foi assim, a gente tava numa aula de fotografia e aí a professora ensinou como é que tira foto, não sei o que lá, e falou, agora precisamos de um modelo. Aí todo mundo, primeira aula do semestre de fotografia, todo mundo escondido, se fingindo que não era, que não ia. Aí aparece o Samuel, eu vou! Aí o Samuel sentou lá no banquinho, aqueles banquinhos altos, fazendo pose, não sei o que lá. Eu falei, cara, esse cara é diferenciado. Aí a gente fez várias matérias juntos e tal. Aí teve um dia em que a gente foi fazer um trabalho lá em casa. Aí ele foi lá em casa pela primeira vez. Faculdade de publicidade tem muito trabalho junto. Assim, Isso tem é incrível, prova, é verdade, mas isso é tem muito incrível, trabalho isso junto, é porque incrível. é um curso muito prático, assim, né? Beleza, chegamos lá em casa, a primeira vez que ele chegou lá em casa, conheceu lá em casa e tal, a gente foi lá pro quarto fazer o trabalho e não sei o que lá. Aí, de repente, Samuel, ai, tô passando mal. Tô passando Dor de barriga. Tô passando mal. Aí eu... E ele... Detalhe, ele rindo o tempo todo. Eu passando mal e ele rindo. Imagina, Cara, você tá passando mal e filho da alguém rindo mãe. na sua frente. Só eu Ele rindo. passando mal, é muito engraçado. Aí eu falei assim, mas o que foi? Você quer um remédio? Ele, não, tô passando mal. Ele só sabia falar, tô passando mal. É Aí dramático. ele começou a bater, e onde é que tá doendo? Não, é a barriga. Eu falei, não, cara, faz o seguinte. Ele no banheiro, resolve o problema. Ele, não consigo, tô passando mal. Aí começou a ficar mais grave. Eu me o veio uma negócio. água e ele rindo. Parecia que, sério, juro. Parecia que um show humorístico. Porque ele ria e eu passando mal. E eu já tava puto da vida. Ele tava puto comigo e doente. E lá doente, doendo. porque como é que você tá passando mal e alguém tá rindo? Só que você não tá entendendo. Imagina uma mulher com dor de parto, agora imagina um homem com dor de parto, ele rolando na cama de tô passando mal e passando mal. E eu fiquei assim, meu Deus. E ele. Não, meu Deus, não, ele tava. E eu morrendo de rir. E aí eu falei assim, Samuel, se for gases, eu vou dar uma voltinha, arrocha aí, depois eu volto, sabe? Aí chegou um ponto que ele falou, chama a polícia, chama o bombeiro, chama a ambulância, chama o SAMU, porque eu tô passando mal. Aí eu falei assim, mas Ele como tava com assim? apendicite. Eu não sei o que era. Aí foi quando eu conheci a esposa, a namorada então, né? Exato. A esposa dele, a Pamela. Porque foi a primeira vez que eu liguei. Pamela, o que eu faço? Esse cara tá passando mal aqui, não sei o que lá e tal. E ele passando mal e eu morrendo de rir. Aí acabou que a namorada dele foi lá pra buscar ele e tal. E eu acho que era só gases mesmo, não era, Samuel? Que drama! Aí, tipo assim, não vou soltar punzinho na casa do meu amiguinho. Foi exatamente E ele isso. passando mal. E ele Não, e conseguia detalhe, a explicar o namorada que teve que acontece. buscar. Exato. Realmente essa merecia casar. Pamela, É verdade. parabéns. Imagina o Você que merecia teve de casar. fogo de É. artifício naquele Celta, não É deve ter verdade. sido brincadeira. Mas o que acontece? O esquema disso tudo é que eu achei que não era, porque a dor era muito aqui, ó. Era Juro, muito, amigo. aqui. Eu Era jurei que era pelo tipo um infarto. Eu jurei que Se era um a gente infarto. conhecesse ela, a gente pedia um Lufital, né? Pronto, perfeito. É sobre Perfeito. isso. Então essa foi a história e foi no primeiro Muito, encontro é verdade, que a gente teve, tipo, na casa um do outro, É assim, verdade, sabe? é verdade. Fora é da verdade. faculdade. Foi Gente, a muito gente só legal, contou a foi história muito legal. de banheiro, intestino, É verdade, né? mas isso é legal. As pessoas devem estar rindo aí. Eu espero que estejam. Assim, Leire. quem não faz essas coisas, atira o primeiro comentário. É, Por favor. exatamente. Bom, Não mas- vai ter comentários, É hein? verdade, é verdade. Mas explicando a logo, Polly, acho que vocês vão pegar de cara, viu? Amigão Cast, isso aqui é uma laranja roxa. A gente quis deixar a laranja pra não ficar muito na cara, né? E porque nossas cores aqui é laranja e roxo. Mas, ó, vou cantar uma música e você vai descobrir por quê, tá bom? Tá bom. Carne e unha, Alma gêmea, bate coração. Ai, a gente podia também ter essa música. As metades da laranja, dois amantes, dois amigão. Nossa! Vocês são românticos também! Mas com limite aqui. Com limite, por favor. E os amigão é o seguinte, é porque desde o início que a gente se A gente só conheceu... chama de a gente amigão, sabe- né? E amigão é a mistura de amigo com irmão, então ficou amigão, entendeu? Ah, Então, legal! É. E o Exatamente. cast é porque é um podcast, né? Era pra ser, né? Era pra ser. Era pra ser. Enfim, Por que vamos... laranja é roxo e o amigão é laranja? Então... É justamente pra sair do comum. Porque eles não são comuns. Não, Pra a não gente ser é um óbvio. pouco- É Exato, pra não ser exato. óbvio, né? Por exemplo, o G tá virado ali, ó. Pra não ficar alinhadinho demais. né? Exatamente. Então, Bem assim... a carinha de vocês, É. eu achei. Legal. Mas, amigão, pra gente terminar, finalizar, porque a gente já
A gente Tem aprendeu muita muito com as coisa, meninas, muito, de verdade. E a gente tinha muito mais história pra contar aqui, mas vai ficar pra um bis, que eu tenho certeza que vem novidades legais aí, viu? Vai ficar pra um bis e o prestígio vai ser todo nosso. Exatamente. Sabia que a mãe da Renata já é choquita ou prestígio? Ela já namorou Minha mãe já namorou um prestígio. um prestígio. do É, céu. já namorou um O nome prestígio. dele era É. prestígio. E eu perguntava assim, e o choquito? Aí a Renata, é prestígio! Ai, meu Deus. Pra terminar, o assunto que a gente tanto queria. Essas meninas, elas fazem um trabalho que eu acho assim, que talvez seria o sonho de muita gente, que é trabalhar viajando. Então vocês conhecem muitos lugares, né? Inclusive do Brasil e internacionalmente. A gente queria falar muito disso com vocês. Como é que é isso? Um dia, inclusive, gente, a gente fez reunião para o roteiro desse podcast, que uma tava em São Paulo, outra em Fortaleza. Foi um esquema assim. É Né? verdade, E, é verdade. e várias vezes adiamos, porque elas tinham que viajar, olha só. Mas isso é muito legal. Como é que é isso, de viajar, de você conhecer outros estados? Eu sei que vocês não têm muito tempo pra curtir, talvez, Não. né? Não. Mas como é que é isso? Como é que vocês conseguem fala, eu falo. trabalhar isso, Começa. sabe? É legal, é cansativo, é legal conhecer outras cidades, ou vocês não têm tempo? Como é que funciona isso? Então, assim, primeiro, né, vamos quebrar algumas visões que as pessoas de fora veem da indústria farmacêutica. A gente... O que tá rolando? Vai, conta que eu sou curiosa. vou pô. É porque a Leire, gente? a Leire tá Leire. assim, ó. Para de bater. Na mesa, é o tempo todo, porque eu não consigo, eu tenho um... A gente é da emoção, né? Exato, Eu tô da me emoção. contendo É porque quando aqui. bate... Quando ele bate, a câmera aqui treme, aí vai ficar toda hora assim, ó. Ah, meu Deus. Tá vendo, né, gente? A Leiriane é Vamos- nossa vamos ter que DTV aqui, regravar. ela que É. fala. Não, mas... Mas brincadeira, assim, ó, o primeiro ponto, eu acho que isso é legal desmistificar, porque as pessoas têm uma visão do nosso trabalho como se as viagens fossem lazer, né? E não são. A gente tem, inclusive, um compliance em que a gente não pode ficar em hotéis de grande luxo. Existe questão da bebida alcoólica, porque a gente tá ali perfeito, a né? trabalho. Sim, Primeiro ponto perfeito. que eu acho que é super importante Legal, falar, legal, né? legal. E assim, é claro que é maravilhoso a gente viajar. Eu amo estar em lugares diferentes, conhecer culturas diferentes, Culinária pessoas, diferente. culinária, sabe? Até o estilo mesmo comportamental, devido à cultura mesmo do lugar e à crença, né? Que às vezes aquele lugar ali, ele carrega de uma forma mais arraizada. É diferente. Uma vez eu fui para Belém na Semana do Sírio. E eu sou uma pessoa de muita fé. Eu achei um movimento lindíssimo e que eu não tinha noção. Você vai visitar um médico e o médico, quando você tá saindo, ele fala pra você como se fosse Feliz Natal. Ele fala um Feliz Sírio pra você e a sua família. É tipo um Natal. É um Natal à parte. do Pará. Isso que é É o legal Natal aqui, é do do Pará. A gente paraense. não vê isso em outros Isso, lugares, né? não. É. E a cidade fica toda decorada. E aí é o dia que eles fazem o pato, a Cara, maniçoba. eu não sabia disso. É, Eu não então assim, eles te saudam como um Feliz Natal. É um Feliz Sírio pra você e sua família. E ali é uma semana de festa, de celebrações. E ainda tem a ressaca do Sírio. Então, assim, é muito legal esse lance cultural. Mas existe o lado cansativo, o lado solitário. Você que é mãe, né? inclusive, né? Eu Ficar sinto longe. muita falta depois que eu fui mãe da Lala. Acreditem se quiser, antes de eu ser mãe, eu fiz quase um ano no Rio de Janeiro. Eu nunca caminhei na calçada Caramba. da praia. Ipanema, por exemplo. Quando Porque você eu fala, fiz saía- um ano, é. tipo, você sempre fez Ficou ali um a ano ponte responsável por e- aquela região. Fiquei Caramba. responsável viajando para o Rio de avião. Mas o que acontece? No Rio, você se deslocar, você tem que acordar super cedo, voltar, já estava à noite. Então, assim, é óbvio que existem os momentos em que a gente consegue ainda ter ali um lazer e pós-trabalho, mas é muito mais mesmo o foco do job ali, de estar ali na função Sim, para sim. olhar para o mercado de uma forma estratégica e para atuar dentro daquele mercado ali diferente, né? E assim, tem um impacto na rotina, né? Porque aqui, a nossa vida é aqui. Você tem uma rotina, por exemplo, a Polly que tem filha, de escola, a gente tem academia, tem os amigos daqui, tem, tipo, o aniversário do amigo que quer comemorar tal dia, você não tá Casamento aqui. de uma Sim. prima, sei lá. Então tem a rotina a nossa rotina aqui e que acaba quebrando. Então, antigamente tinha, na verdade, um bloqueio muito grande das pessoas. Vai ter que viajar, nossa, que chato. Só que eu acho que depois da pandemia, a gente começou a entender, e as pessoas precisam entender isso, virar esse mindset de que, cara, eu vou ali, por exemplo, eu vou pra Goiânia amanhã,
fico 2 dias e volto, sabe? Então, eu vou na segunda, volto na quarta-feira, dá pra equilibrar? Dá pra equilibrar. Não é uma coisa assim, antes as pessoas olhavam como se fosse uma coisa muito ruim. Eu lembro quando eu trabalhei com gestão de equipes, que eu fui falar para uma consultora que ela teria que viajar. E ela sempre adorou viajar, ela vai lembrar de quem é que eu tô falando. Ela adorava viajar, óbvio que ia lazer. E eu falei, cara, você adora viajar, acho que você vai gostar de conhecer uma cultura diferente, comida, culinária, pessoas, etc. E tinha um bloqueio, sabe? Porque, mas eu vou perder minha rotina, o meu dia a dia em casa, com os meus pais e tal, não sei o quê. Mas dá pra equilibrar, dá pra gente encontrar isso, sabe? E eu acho que o universo conspira, né? Eu conheci tantas pessoas legais. Uma vez em Uberlândia, eu tive uma crise de vesícula. Gente, o pessoal do hotel, eles pediram minha autorização, obviamente, mas eles abriam a porta do hotel, do quarto, para levar a sopinha para mim na cama, porque legal, eu fiquei de cama. Não legal a vesícula, o cuidado. E assim vai, a gente vai criando mesmo laços, amizades, entendeu? Que legal. De pessoas que você até fica assim, nossa, eu quero voltar naquele lugar para reencontrar pessoas, E meninas, quando vocês vão viajar de férias, vem esse sentimento, caramba, não tô aqui a trabalho, ou não, ou tipo assim, caraca, parece que eu tô trabalhando. Tipo assim, tira férias pra ficar em casa, exatamente, né? Porque trabalhando, exatamente, né? exato. Não, tipo acho isso. que a gente sabe desligar direitinho. Nossa, a gente já chega no aeroporto e pede uma cerveja. A gente desliga direitinho. Um Hotel de drink. luxo, porque não tem como Porque assim, você tá viajando a trabalho. A gente normalmente chega quase na hora do voo, já se passa no raio-x. Quando você vai viajar de férias, cara, você chega mais festa, cedo né? no aeroporto, você vai curtir a fase do Come um aeroporto. pão de queijo de Sim. R$27. Exatamente. Amigão, eu talvez não conseguiria essa rotina delas, porque você sabe que eu tenho medo de avião, né? Nossa, Samuel. Sério? Eu tenho, mas aí é outro. Eu, quando sei Você que ia vou viajar de avião. Guanabara, amigo. Exato. Eu, quando sei que vou viajar de avião, fico 2 semanas trabalhando a minha mente isso. Aí eu começo. É todo um trabalho psicológico. Samu, Mas você tem que colocar se fone você de ouvido trabalhasse- e escutar música. Você nem vai ver o ouvir pra avião. mim. Samu, sabe, se voltar- você trabalhasse no ramo delas, você iria pra aquele segmento de medicações que faz a pessoa pagar. É Aí você verdade. seria o seu Exato. próprio queijo de sucesso. Entendeu? Você entraria, tomaria... acordaria e falaria... Tipo E você isso, pode Boa tomar Noite, Cinderela, pode é tomar um verdade. Steel Knox, por exemplo, que trabalhava na Sanofi. Olha aí, tá Você vendo? paga na hora. Mas só última pergunta, prometo, Sempre- tá? Eu tenho mais umas perguntas aqui rápidas. Quantas cidades vocês acham que já conheceram nesse tempo todo aí? No Brasil, no Nossa. caso, né? No Brasil, a trabalho. Fora Japão, Itália, que você tava comentando mais cedo. Fora já tem. Exato. Austrália. Uberlândia, Uberaba e a bosta de Araguari. Brincadeira. Essa aí eu conheci antes de entrar na indústria. Abraço pra você. Não, gente, Essa é uma Araguari. piada que rola no triângulo, me mas deixa eu defende, corrigir. vai. É Uberaba, Uberlândia e a beleza de Araguari. Tá viu? certo, É uma tá lei, certo, é uma lei. verdade, é uma lei. Imaginei Belém, um triângulo com a ponta Manaus, amassada já. ela Manaus, também já conheceu. Rio de Janeiro. Rio de São Janeiro. Paulo normal, né? São Paulo é o lugar que a gente São Paulo mais já vai, é porque a nossa sede é lá. E pro sul, já foram? Já, Porto trabalho. Alegre, Porto Alegre. Curitiba. Nossa, gente, Mano, eles já foram pra Curitiba. tanto lugar, velho. Já foram? Não, Meu Deus do Nordeste, céu. Fortaleza, Natal, Fortaleza, Salvador, Natal, Maceió, Mas, São amigão, Luís do Maranhão. Vocês conhecem todos os São estados do Luís, Brasil? Teresina, Vocês já conhecem todos os estados do Brasil? todos os estados? Tocantins, já foram? Palmas? Já. Eu já, mas não a trabalho. Eu já trabalho. Eu passei pra ir Campo pro Grande, Jalapão. Cuiabá, eu faço Não, então agora. vocês- Alô, é a música dela. Alô, Goiânia, eu tô chegando. Não Tô conheço vindo ainda de o Acre. Cuiabá. Ontem tava em Campo Rondônia, Grande. Roraima. Vou pra BH. A música A Leite tá Sabe onde eu já morrendo de rir. fui? Amapá também. Amapá. A trabalho. Vocês conhecem tudo, né, gente? Vamos- Não, Sabe só onde faltou eu fui? Acre, Roraima e Aquela Rondônia. Não, mas cidade calma que aí, é calma aí, A calma aí. Barreira. Eu Aí né, tem um Bahia. esquema. Eu achei que lá só Existe tinha uma, pedreiro. mas vem cá, mas aí existe uma Que amava dúvida. pá. Existe uma dúvida, porque você nunca foi no Acre, Renata? Nunca foi no Acre. Os outros estados você já foi. Já. Já. Então, aí existe uma dúvida aí. Será que o Acre existe mesmo? Você tá pensando sobre isso? Eu tenho um amigo que faz o Acre, ele falou que existe. É verdade, existe. então Existe. Então já A caiu. Lery mandou uma pergunta. Vocês já encontraram algum famoso nos aviões? Nossa, já. Nas Gente, viagens. eu Olha tava isso. contando pra Polly, a última viagem pra São Paulo, eu encontrei Eu dei uma mulher que eu sou bronca muito nela, fã. que ela é muito Cara, fã, eu também. Quem? E ela... Fala. A Desi Natália Gonçalves. Arcuri. Arcuri! Velho, Do- ela do- tava no E ele rádio. esperou a Web. Renata pra bater uma foto e a Renata ela- não bateu a Natália foto com Arcuri, Um ela. abraço pra você. A gente te Queremos ama. você. Maravilhosa! Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu também né? quero ser igual a você, Boa. Natália. Mas Boa. assim, eu tava chegando no raio-x do aeroporto e ela tava, sabe quando você vai passar e apita e tem que voltar?
O dela apitou, ela voltou. Devia ela... ter moeda, né, no bolso. Né? É, acho que ela verdade. tava roubando. Ela tava poupando. Ela esqueceu de depositar. Não, Leire. Ela tava poupando. É, exatamente. Daí ela voltou e deu de cara comigo, que eu era próxima da filha. Eu levei um susto. Eu falei, caraca, eu sou muito sua fã. E ela E ela falou assim, ai, que fofa, obrigada. Aí, beleza. Continuamos. Ai, que fofa. Vamos pro avião. Próximo. Poupa meu tempo. Tempo. Me poupe. Me poupe. A risada dele é a mais escandalosa do a Leire pediu planeta. perguntar se ela anda com aquela colherzinha, a Margarete. Ela Não toda anda hora, com a não? Margarete, Não, não anda, entendi. Leires. E aí, A Leire já tá- ela foi. E é só que eu dei o azar de ser selecionada pra. Você Cara, eu lá. tenho Ela cara tem de cara criminosa. mesmo, né, de Não, mas problema. então, Renata, vamos lá. Olha pra ele, tem Inclusive, problema. Quando você chegou aqui, eu já pensei, essa menina tem alguma coisa. Ou ela, né? Não, é porque ela não Ela mexe com passaporte coisa dela, errada. assim, psicodrópicos. É né? verdade. Então o pessoal queria saber o que era. Vem de Brincadeira, drogas Renata, e brincadeira, brincadeira. E aí ela falou, moça, você foi selecionada pra revista aí. Ela ficou me olhando assim de longe aí, eu só vi ela aí. Ela ficou esperando assim, ela fala, vai vai querer rápido, tirar uma rápido. foto comigo. Aí eu falei, moça, você acabou de estragar minha foto com a Natália Arcuri. Mas Meu ok. Deus. Mas eu vou falar uma coisa, eu não sei se a Rê vai concordar. Vocês acreditam que é tão louco? A gente tá no aeroporto ali tão focado no trabalho que às vezes é perigoso a gente sentar do lado de uma pessoa famosa e não perceber. É sério isso? Porque a gente É tá sério. no computador. Cê- no Várias vezes a gente abre o celular. computador, já fica ali. Cê já virou rotina pra vocês isso, É né? rotina. A Nossa, gente eu brinca- no aeroporto eu já fico louco. A gente Daqui a brinca pouco eu tô que o no avião, aeroporto é daqui a nosso pouco eu tô no segundo avião, daqui a pouco eu tô escritório. no avião. Eu É imagino, isso. o avião do mesmo jeito. É isso. Tem a última, Leire, última pergunta, tá? A última pergunta A da Leire Leire tá é, desesperada. no Ela processo, tá com Eu te fome. prometo um seletivo. fato. A Leire de hoje, queijo. eu vou te falar, ela tá pra baixo. no processo seletivo para se tornar um consultor da indústria farmacêutica, vocês são obrigados a ler as bulas? Não. Não. Disse, Leire. Não, O mano. remédio que vocês vendem, vocês têm que ler a bula dos Não, remédios? a gente não tem que ler a bula, mas a gente tem que entender tudo que tá ali na bula. Por Porque, quê? cara, eu Porque vou a dizer, gente eu não nunca pode li uma propor bula, nada Eu também não, eu off-label. também não. É, exatamente. Se você já Então- leu uma bula toda, comenta aqui pra gente. Na por favor. verdade, não é que a gente lê a bula, mas a gente aprende como lidar com o que está na bula. Perfeito. E como Entendeu? apresentar, como dizer e tal. Isso. Tá, eu tenho outras duas perguntas. Fiquem Eu tenho tranquilas a que as da última, eu Leire tenho a acabaram. última. E aí, Eu tenho deixa uma eu queria outra. só fazer uma aspas também. Você falou, né, de aprende o que está na bula. Porque, gente, a gente estuda muito. A gente tem cursos, provas, a gente tem aula com os Especializações, eu médicos, imagino, então. a A gente própria indústria aprende investe no sobre nosso patologia, aprendizado. fisiologia. É tudo que vocês imaginarem do ser humano, desde o fisiológico até a doença, o tratamento, os produtos que existem, a gente estuda. Olha, até porque eu imagino que você precisa sentar com um médico e falar de igual para igual. Tem que Perfeito. explicar tudo. Esse é o certo. Ao Exatamente. ponto do cara entender, Esse é o acreditar, ideal. e ele também vai, até Isso. certo ponto, ele vai passar as informações que você passou para ele e vai levar isso em consideração para se receitar uma medicação, né? É. Então, E eu isso é vou, muito além, interessante. porque assim, você vai conversar com o médico da parte científica de igual para igual, mas lembrando que você não é o médico, mas a gente tem a expertise vendedora. Sim, entendi. Então, assim, é tudo também muito intencional, assim, como a Com gente... técnicas, né? Como a gente, exatamente, a gente aborda, a gente aprende como a gente aborda, quais as técnicas que a gente vai utilizar, perfis de médicos Estilos diferentes. comportamentais. Nossa, que É. massa. Então não é só a ciência. Pergunta da Leire trouxe um É assunto verdade, bem, é bem verdade. interessante. Eu vou fazer Você agora. pergunta agora sobre remédio? É mais do que isso. É porque eu acabei É porque de ver. eu ia fazer uma pergunta sobre remédio. Deixa eu fazer a minha Então pergunta. vai. Você vai Ah, ver sua comigo. pergunta, então vai. A minha caneta ficou Para aqui aí, em pá. cima do nosso roteiro e eu esqueci de pular a primeira pergunta da conversa que eu devia ter feito. Nossa! Qual que é a profissão de vocês? Acho que a gente falou. Mas aí tem as É. aspas. Vocês são consultoras, vocês são vendedoras, vocês são representantes, como é que denomina da maneira correta a profissão de vocês e o que na prática, de maneira bem sucinta, vocês fazem? Porque nós levamos isso de maneira tão natural Sim. que a gente falou que ia fazer suspense, o suspense tá até agora. As pessoas estão comentando ali, mas que diacho que essas Exato. meninas são? É porque eu deixei a caneta em cima da pergunta, É Samuel. verdade, Boa. Sim, por favor. Posso fazer um adendo, assim? Eu acho que, eu acredito muito no que eu vou falar agora, e a Polly sabe disso, que nós somos consultores farmacêuticos independente do cargo. Certo. Porque Perfeito. tem vários cargos dentro da indústria farmacêutica, desde do CEO até o pessoal da fábrica.
Mas a gente trabalha como consultor farmacêutico no nosso dia a dia, seja com clientes dentro de hospitais, ou seja com clientes dentro de farmácias, ou seja com o próprio médico, né? Então, hoje, e aí eu até esqueci de contar essa parte da minha história, porque aí eu saí da Sanofi, fiquei 8 anos, quase 8 anos na Sanofi, e agora eu estou na Roche, há 1 ano. E na Roche, as posições, né, os cargos são totalmente diferentes. Assim, se eu falar para você qual é o meu cargo hoje, hoje eu sou Patient Journey Partner, eu sou parceira da jornada do paciente. O que você faz? Várias coisas. Peixe, tipo, Eu falei peixe, mas... Patient Peixe, Journey Partner. Leire, traduz pra gente, por favor, você. Homem. Leire, pelo amor de Aumentou mais a coxinha de frango. Aumentou mais. E aí, então assim, qual que é o meu trabalho dentro da Roche? Eu trabalho com uma doença rara, que eu comentei com vocês, que é a esclerose múltipla. Trabalho com uma medicação de alta complexidade. E o meu trabalho é para todos os profissionais da área. Então, assim, eu sou consultora em alguns momentos, sou gerente de projetos em outros momentos. Então, por isso que eu falo que, independente do cargo, eu sou uma consultora farmacêutica. Isso é muito legal, só abrindo aspas, você tá falando. A Leire já tá quase matando ali, porque nosso tempo acabou. Mas, mas o que acontece? É muito legal isso que você trabalha sobre a questão da esclerose, né, Keidson? E muito coincidência, porque a gente acabou de estar trabalhando agora com a médica que é especialista em esclerose múltipla. Que legal. Que é a doutora massa! Quem Priscila. sabe podemos ter um novo podcast. É verdade! Doutora Priscila Provete, maravilhosa! Exato! Doutora Priscila Provete. Beijo, doutora Priscila. É verdade. A última Sei bem, pergunta- ela é maravilhosa. A última pergunta que a gente quer fazer para vocês é o seguinte: como é que alguém que viu esse podcast criou interesse de também entrar nessa carreira, assim como vocês da indústria farmacêutica? Como é que essas pessoas poderiam começar, ou qual recomendação vocês dariam para quem começaria, assim como vocês já começaram um dia? Pode falar. Cara, eu acho que é investir em conhecimento, entender para onde o mercado está caminhando, porque por muitos anos a indústria farmacêutica caminhou de um jeito, X. Depois da pandemia, a gente mudou para o Y. E agora é Y+, mais e mais. Porque É o autodesenvolvimento constante, né? o nosso modelo de atuação ele é diferente. Então, as pessoas têm que estar preparadas, na minha visão, para mudança que pode acontecer e sempre investir em conhecimento. Cara, eu não sei inglês, vou aprender inglês. O último processo seletivo que eu fiz da Roche, eu tive uma etapa em inglês. Nunca imaginei fazendo, mas vou fazer, então me preparo para isso. Eu já fazia inglês há 5 anos. Em algum momento você vai, dentro do que você desenhou para sua carreira, precisar de uma skill, um comportamento, então você tem que investir naquilo. Massa. Então eu acho que é isso. E a gente tem vários sites, né? A gente tem o Vagas.com, .com, LinkedIn o também, tem muita vaga. Sim. Então, assim, acho que é uma rede de negócios, o LinkedIn, que quem tem o objetivo de entrar na indústria farmacêutica pode ali ir adicionando realmente profissionais da indústria e entendendo realmente como o mercado ele funciona. Porque foi um pouco do que a gente trouxe aqui. A gente tem as nacionais, a gente tem as multinacionais e a gente tem várias funções dentro da indústria farmacêutica. Mas acho que o principal ponto que a Renata trouxe, na minha opinião, é o mais importante, que é desenhe para onde você quer ir, né? Onde você quer chegar e se prepare para esse movimento, com as skills que você vai entender que realmente são importantes. Só uma pergunta, seja soft ou seja hard, Só né? abrindo aspas rapidão, se você puder, claro. Claro. Pode explicar pro pessoal o que é skill Tá, que vocês falam, porque claro. às vezes o pessoal Skill fica... aquele super. curso de inglês, skill de informática também. Tá explicado, Hoje. brincadeira. Então, pode de uma falar. forma muito fácil, né? Muito simples. As skills são as nossas habilidades. Uhum. Então, quando a gente fala hard skills, então a gente tem o inglês, a gente tem o Excel, a gente tem a habilidade que a pessoa vai ter que mexer em um PowerPoint. Então, essas são as hard skills. E quais são as softs? A gente tem a adaptação à mudança, a gente tem a questão da comunicação. Hoje, na minha opinião, uma das mais importantes, que é a inteligência emocional,
né? Então, essas são as soft skills. É que A assim, gente tá tendo uma aula aqui, né? Que é impressionante, né? Eu acho, Samuel, que elas deviam criar o podcast delas pra poder ensinar porque é muita Eu coisa. também acho. É muita também coisa. acho, é Sério, verdade. eu achava que quem vendia remédio era tipo assim, chegava lá pro médico, passava pelo cantinho, abria a maleta e falava assim, e aí, vai querer? Eu achava que era só isso. Cara, tem que dar aula pro médico, tem que ensinar, tem uma carreira, Ó, tem e deu empresa. pra gente ter uma dimensão de como é esse mercado, que não é quando você chega ali na farmácia pra pedir o remédio, você tem que entender o universo que tá fora, que é um universo paralelo. complexo Tem e é um um, mundo por é um trás, mundo, né? né? Pra mim, o que mais chamou a atenção, porque, tipo assim, a gente vai no médico e a gente acha que o médico, ele conhece todos os Exatamente, medicamentos, sabe de tudo e exatamente. tal. E muito do que ele pode ser assertivo no tratamento tem a ver com o trabalho Exatamente, das meninas, né? E da categoria exatamente. que as meninas representam aqui. Ou seja, elas influenciam diretamente se você vai ser curado ou não. Exatamente, ou um tratamento e tudo mais. Exatamente. tem uma coisa que eu queria até pra poder, não sei se a gente vai encerrar, mas pra poder falar sobre isso que você trouxe, que a edição é que, além da gente trazer o conhecimento, compartilhar com os médicos atualizações e tudo mais, a gente precisa, e a gente falou muito do vendedor e etc e tal, mas eu como profissional da saúde posso falar que a gente tem um impacto no ecossistema de saúde muito grande, assim, sabe? Porque a forma como a gente leva a informação, acho que muda e influencia, que foi o que você falou, toda essa cadeia, sabe? Todo o ecossistema, né? Todo o ecossistema, porque hoje a informação ela tá na palma da nossa mão. O médico, se ele quiser olhar na internet, no Google, no site, ele tem O muito próprio fácil. paciente, né? Só que a informação é um dado, a gente chama de dado frio, é uma informação fria. Óbvio que tem interpretação dos dados, etc. Tanto é que existem convergências entre opiniões entre os próprios médicos, Sim. porque o dado ele é frio. E o que você faz com aquilo? Então é muito do nosso papel, é levar esse dado com outro olhar para os médicos. Sim, perfeito. Massa. Cara, que incrível, de Top. verdade. Posso fazer Mas, minha pergunta? Gente, que delicinha, viu? Ai, Esse muito bom, momento. O tempo passou aqui que a gente nem viu, real. A Lady já tá ali há 30 minutos. assim, ó. Tadinha, ela Mas vai enfim. dar Mas uma eu posso fazer, hipoglicemia. juro. eu Ela prometo. desmaiou, ela desmaiou. Ela vai dar uma Que hipoglicemia. delicinha não, que papo gostoso. Que papo É, gostoso. que papo que gostoso. papo bom. Gente, eu tenho uma pergunta, na verdade, eu acho que agora pra gente encerrar. É pra Então, encerrar. e, na verdade, eu acho que é uma pergunta polêmica, não é uma pergunta engraçada, e aí vocês vão responder ou não, se vocês puderem ou não, né? Tá. Eu ouvi num documentário esses dias que já existiam remédios, por exemplo, para doenças que a gente considera incurável, tipo AIDS, tipo câncer e tal. E eu não sei, elas já estão falando, já tem uma resposta praticamente, ó. Elas vão dizer assim, meu advogado diz que eu não posso comentar. Exatamente, não pode. Mas o que acontece? E a gente fica se perguntando, cara, gira tanto dinheiro nesse mundo farmacêutico, nesse universo farmacêutico, será que esses caras estão escondendo isso em algum lugar ou isso não é verdade? As pessoas estão inventando isso de algum lugar. Não existem cura ainda e, na verdade, existe um trabalho para isso, mas não existiu ainda. Eu queria muito que vocês pudessem responder, porque eu creio que é a dúvida de muita gente também. Já existem estudos, né? Inclusive mostrando a cura mesmo já existe o primeiro paciente curado com HIV. Então, a cura da AIDS, ela já existe, né? A gente está realmente caminhando para isso. Eu não acredito que existam curas que estejam sendo guardadas, pensando numa questão de lucratividade. Não acredito de verdade. O que eu acredito é que as pessoas não enxergam quão complexo é você chegar em alguns estudos. E que para você administrar, seja uma vacina ou seja uma medicação, impactando na vida de um paciente, as empresas se preocupam em passar por várias etapas, vários estudos, para realmente ter uma definição daquilo ali. Então, assim, eu acredito que estamos caminhando, sim, para algumas curas de câncer, mas que a indústria farmacêutica manipula essa informação e esse dado, não. Não podemos dizer também que não rola muita grana. Tem mesmo, muito investimento. Mas também, como a Polly falou, a complexidade para se desenvolver uma nova droga ou uma possível cura, ela também requer esse investimento. Então, em algum momento, a indústria ela vai querer ter esse investimento de volta. E aí que vem assim, o olhar para a lucratividade. E aí a indústria farmacêutica foi vista como uma vilã nesse sentido. Cara, ela só tá sugando, mas não é bem por aí. Eu também sou como a Polly, acredito muito ainda na ciência, na medicina, e que os médicos e os cientistas estão, sim,
investindo muito tempo para poder achar curas e jamais eu acho que isso seria escondido. Perfeito. Só que assim, a gente também tem que entender que a complexidade do sistema brasileiro de saúde Não ajuda, Não não ajuda. colabora. Sim. sabe, a gente tem, por exemplo, por isso que saem medicações primeiro nos Estados Unidos, na Europa. Porque a gente tem o FDA, né? A gente tem o... É porque é meio complexo, assim. Tem as agências reguladoras Anvisa, né? que liberam as medicações. Então, elas têm uma regulação diferente do Brasil. Sim, perfeito. Então, o Brasil tem essa complexidade. E essa complexidade também custa caro. Imagino. Entendeu? E então é isso. Eu acho que não. Isso aí é mito para do colocar, povo, né? Sei. pra colocar como vilã. Sim, Na verdade, a indústria farmacêutica há muito tempo ficou como vilã por coisas erradas mesmo, que já saiu na mídia, enfim. Mas eu não acredito que essa seja. Que isso seja uma frequência, Sim. sabe? E um dos nossos maiores pilares é ética e integridade, né? Principalmente as multinacionais, nós temos um compliance que a gente busca seguir à risca, justamente para desmistificar e desfazer talvez uma impressão que tenha ficado, inclusive que não foi nem causada por multinacionais, mas por empresas nacionais que talvez ali naquele momento acabaram, né, tendo algum desvio de comportamento de pessoas, porque também tem isso, né, gente? As empresas são feitas de pessoas, então aquilo ali pode não definir a empresa, e sim ter sido uma coisa comportamental, uma conduta específica. É isso. Eu sou muito fã do compliance, assim, sabe? Porque ainda tem empresas que não trabalham com compliance, com essas regras restritas, né? Eu já ia falar, compliance, um abraço pra você. Por favor, compliance, queremos você aqui, Compliance não é uma compliance. pessoa, tá, Cara, gente? mas o compliance, ele nos protege. A gente tem regras... Uma garantia, né? Isso. São rigorosos, mas nos protegem. Então, São regras de conduta. Resumidamente, o compliance, ele é isso. Uma coisa interessante é que a gente, me corrija se eu estiver errado, mas nesse momento que nós tivemos alguns anos atrás de pandemia e tudo mais, a gente pôde ver a indústria farmacêutica também se mobilizando, as pesquisas e tudo mais, a produção de vacina, de medicamento, aquelas coisas todas. Então a gente consegue ver o quanto essa indústria é importante também sem no dúvida. dia a dia. Porque se não fosse a indústria farmacêutica, se não fosse os investimentos, se não fosse tudo que vocês fizeram de uma maneira geral, imagino que talvez estivéssemos passando Total. momentos difíceis até hoje. ou Exatamente. até quando, né? As pesquisas e os avanços, né? essa Exatamente. aceleração da vacina do Covid na pandemia realmente mostrou a importância da indústria Foi um farmacêutica. divisor de águas, né? Porque nunca foi feito em tão Tão curto rápido, né? tempo Sim. uma vacina, E né? algo Para uma que envolveu o pandemia mundo todo e tão que rápido, envolvia né? o mundo, né? O mundo Pandemia. parou e ficou esperando a indústria farmacêutica assim fazer alguma coisa. Pô, É filha, verdade, é tipo isso. E ainda muita gente questionou A celeridade, né? a segurança ainda. segurança, Eu vou a virar um segurança. dragão, né? Vou- Jacaré e não sei o que lá. É Já pensou? verdade, é verdade. A Leire não se aguentou e mandou a última pergunta. Vocês conhecem aquele cara que fala: Ó, pra assistir os sintomas dos médicos, você terá consultado. É verdade. Ou não, vocês não conhecem? quem Não fala conheço! isso? Eu preciso, depois de 18 anos, eu ainda não conheço Não conheço ele. esse 18 cara. anos de a indústria Leire falou que você farmacêutica. conheceu a Arcuri, né? E aí é seu sonho. O sonho dela é conhecer o cara que fala: É Ó, pra verdade. assistir os sintomas dos médicos, você terá Calma, Leire, nós Não, iremos trazer foi isso muito aqui. bom. Um grande prazer. Por que existe ele? Então, eu ia falar isso. É porque eu não ia me conter, porque eu trabalho justamente com Customer Healthcare, né? Então, isso daí, eu te falei que ela trabalhava com isso. Eu me falou com trabalho essas com palavras. produtos de consumo. O que acontece, gente? Isso é bem importante falar aqui. Alguns produtos, alguns medicamentos, eles vão para propaganda, né? E aí a impressão que dá para o leigo, para quem está vendo de fora, ou até para algumas pessoas da classe médica, é que a gente está ali banalizando o acesso àquele produto. Mas é o contrário. A gente tem que pensar que, infelizmente, a gente vive no Brasil e talvez até no mundo, é um acesso à saúde ainda muito restrito. As pessoas não conseguem ter a acessibilidade a uma consulta, a um médico, com a constância que a gente, no nosso mundinho real, acha que existe, né? Então, a gente brincou do Acre, mas imagina a acessibilidade, Total, né? De uma total, pessoa total. que mora em uma região distante, ou uma Sim. pessoa realmente que tem ali uma classe social desfavorável. É verdade. Então, quando a gente tem na propaganda, falando um pouco do medicamento, e caso o sintoma persista, procure o seu médico, é justamente para trazer acessibilidade para todos, mas falando que
você precisa ter um pontinho ali de atenção, porque pode ser algo Com mais grave e você responsabilidade, né? precisa Perfeito. Ir no realmente médico. procurar um E médico. tem que falar isso porque tem muitas fake news também, sabe? Então, por exemplo, na pandemia, a divergência de quem não queria tomar vacina, quem queria tomar cloroquina, ivermectina, não sei o quê. Muita informação errada que chega nessas pessoas que não têm acesso à informação. E elas levam isso como verdade, né? Isso, Exatamente. verdade Perfeito. absoluta. Massa. Cara, Meninas, eu tô muito feliz, velho. Cara, De ficou verdade. muito Eu, massa. eu acho assim que passou um tempo que a gente nem viu. Só quem viu foi a Leire. Exato. A Leire A Leire viu viu. esse tempo E a passar, gente tadinha. aprendeu de um caramba aqui. Amigão, cara. Meu juntou Deus. rei e poli, é a fórmula. Eu já- É a fórmula para Quando, o sucesso. eu sabe o que eu já imagino? Eu chegando numa mesa e podendo passar as informações pras pessoas quando o assunto foi vendo? esse, entende? Eu chego e falo assim, Olha, o quando customer no precisa- seu calorie habit. Mano, Patient a galera- journey partner. Né? Exatamente. Exatamente. Meninas, foi muito bom. Que de bom, verdade. Incrível, bom, foi prazer incrível, foi Ó, nosso, fica a vocês. dica, que vocês façam o podcast de vocês, que vocês levam muito Eita, jeito. que Olha, já medo. pensou? Aqui Já a gente não pensou? vai conseguir conversar mais, porque a Leire já tá ali assim, ó. É verdade. Porque o nosso Ó, horário Amigão já Cast bateu. também arrebenta, a espontaneidade que de legal. vocês. Ah, muito A gente obrigado. se sentiu em A casa. gente se sentiu super à vontade. Literalmente. Pra sentir mesa de boteco, só faltou a cerveja. É verdade, é o vinho, verdade. E Porque as cadeiras que dobram. Né? Porque as batidas na mesa teve. Mas Teve, assim, o que eu trum, trum. sugiro, inclusive, que eu vou passar para outros amigos comunicadores, é que além de fazer o podcast delas, eu acho muito que as pessoas precisam ter essa consciência do mundo farmacêutico que não tem. Exatamente. Isso é verdade. E aí entra muito no que vocês falaram. As pessoas ainda levam muito a indústria farmacêutica como vilã. Aquele preconceito de ganhar dinheiro às custas da minha Exatamente. doença, aquela coisa É. toda, né? Então eu acho que elas precisam dar essa entrevista ou falar disso em mais lugares, sabe? E quem sabe Vamos um dia elas abrir de fato canais. criam um podcast? É eu já vou verdade. pelo menos já criar uma ponte que agora é mais fácil. Olha ali pra câmera de vocês, meninas, e digam qual que é a maneira das pessoas que estão nos Encontrarem, assistindo verdade. encontrarem vocês. O Instagram de vocês, conta pra galera. A Gente- Leire vai colocar aqui agora na telinha. Leire, coloca aqui, como é que é? Clica aqui embaixo. Exatamente. Arrasta pra cima. Não, arrasta pra cima. não. Arrasta pra cima não, né? É Renata C. Carneiro, meu Instagram. E também tô no LinkedIn, que é uma rede social profissional que a gente Ah, usa que pra legal, caramba. que legal. Renata Carneiro. Pronto. E o meu é Poliana, com 2 L's, Y-A-N-A. Mãe, toda vez que eu falo isso, eu lembro de vocês, do meu pai. Já perdoou? Boa Aventura, tudo junto. Tanto Instagram como LinkedIn. Só me adicionar. A Renata disse que não tem como ser amiga dela sem viver boas aventuras. Essa sou eu! É boa vendo? aventura. É isso, isso. amigão. É isso. Mais Gente, uma Mais muito uma cumprida. obrigada. Mais uma muito cumprida. bom. Tamo foi junto, muito foi bom, top, de gente. verdade. Muito, a gente Maravilhoso. agradeceu muito. Foi muito massa. De verdade, foi Valeu. top, Muito viu? bom, Muito bom. top. A gente Obrigada. espera uma parte 2, né, amigão? Porque muitas dúvidas ficaram. Vamos aí. fazer uma verdade. temporada? Tá? Sim. Brincadeira, Olha aí, brincadeira, eu gosto da brincadeira. ideia, hein? Eu gosto A da Leire ideia. só não quer que seja Gente, depois, tem que ser depois do almoço. Exato. É, ali, Tem ali, muito ali. assunto. Tem muito assunto. É, tem muito É, a a Leire, Leire- só não- ó, a Leire tem 2 exigências. Não pega hora do almoço e nem final de semana, É gente. Que o verdade, meu sábado é é, verdade. valioso, É verdade. cara. E eu vou dizer, a Leire ficou um pouco chateada que vocês não trouxeram a S infantil pra ela, que ela disse que gosta. É, que gosta, assim, aquele negócio lá, né? Ela nem sabe o que Ela nem agora sabe você o que fala, é, o né? que, É verdade. A S? Você nunca chupou a S? Ah, S infantil Ela não era sabe o que é sobre- vida louca na É, não sabe, infância. não sabe, não É. sabe. Eu não comi sabe. arroz com feijão, com brócolis, com E verdura, a né? S? Pra comer o AS de sobremesa. Era Vida eu louca. também, eu também. Aquelas perulas, enfim. Meninas, muito obrigado por terem vindo. Foi um grande prazer. O papo foi massa, foi muito top. Obrigada. Foi muito legal. Espero que tenha ficado claro pra galera que tá assistindo, claro pro Samuel, porque tá claro pra mim. Cara, isso é de verdade. Foi 1 hora e pouco de muito conhecimento que eu tenho certeza que você vai, né, se abastecer aí de um assunto que muita gente desconhece. Então, eu tenho certeza que foi muito legal pra todo mundo. E compartilhe esse episódio sem moderação, tá bom? Por favor. Um abraço pra vocês e até o nosso próximo episódio do Amigão Cast. Amigão Cast! Tchau, tchau.